Esse bebê virou a pessoa mais poderosa do reino, liderando exércitos inteiros para a guerra com só 6 aninhos. Mas como isso é possível, gente? Primeiro, ele nasceu numa família super poderosa, o que acelerou demais o crescimento dele, tipo um turbo. Mas o segredo mesmo é que ele era um guerreiro lendário, traído brutalmente pelo próprio Império, e agora reencarnou neste corpo, com todas as memórias da vida passada intactas, tipo um HD completo. Ele virou uma criança demoníaca que massacra todo mundo no campo de batalha, absorvendo o poder para ficar ainda mais forte e finalmente se vingar do Império que o traiu. Mas antes de tudo isso, vamos entender quem ele era de verdade antes dessa traição rolar. O ano era 2045 e o mundo inteiro estava em guerra, lutando contra uns monstros feios de doer. Enquanto todo mundo apanhava feio dessas feras, nosso protagonista, Han Seung, estava detonando eles um por um, com uma facilidade absurda. Mas bem quando ele ia dar o golpe final no monstro gigante, um círculo mágico apareceu do nada debaixo dele, teletransportando-o para longe do campo de batalha e jogando-o num lugar onde ele foi acorrentado na hora. Confuso sobre como foi parar naquele lugar estranho, ele vê um velhote careca se aproximar para dar as boas-vindas, chamando-o de herói de outro mundo. O velhote faz uma oferta direta. Se Han Sung matar o rei demônio deste reino, ele poderá voltar para o seu mundo. Han Sung pensa bem, mas percebe que não tem escolha e aceita o acordo. E lá estava ele, preso no império daquele careca chato. Ele passou os próximos 3 anos massacrando monstros até que finalmente chegou o dia em que encontrou e matou o rei demônio. Com o demônio morto, ele achou que finalmente ia para casa, mas o velhote se aproxima com mais uma missão. Ele diz que precisa eliminar os rebeldes que ameaçam o Império e só então, de verdade, ele conquistará sua liberdade. Nosso protagonista fica furioso. O que você disse, meu irmão? Mas de novo, ele não tem escolha a não ser concordar. E claro, lá estava ele, lutando contra o líder rebelde. Mais uma vez, ele completa a missão, matando o rebelde, acreditando piamente que dessa vez estaria livre. No entanto, um soldado imperial se esgueira por trás dele, joga uma corda no seu pescoço e enfia uma espada direto no seu peito. Morrendo no chão, suas últimas palavras são que ele jamais esqueceria essa humilhação. Anos se passaram e ele se viu reencarnado numa nova família. Olhando para seus novos parentes, ele reconhece instantaneamente o pai. Ele é o Duke Jackson, o grande necromante da magia negra. Naquele mesmo dia, ele fez um voto solene. Assim que crescesse e dominasse a necromancia, ele massacraria cada um dos imperiais, sem deixar um para contar a história. 5 anos se passaram desde o dia em que nasceu. Ele já era um garoto estudando magia, mas faltava experiência prática e as coisas saíram do controle. Por causa disso, os pais tiveram que intervir para ajudá-lo a controlar o poder. Naquela noite, o garoto decidiu que era hora de dormir. O dia seguinte era seu aniversário, mas ele estava meio para baixo porque queria ser tão forte quanto o pai. Enquanto ele estava sentado no trono, a mãe se aproximou, dizendo que tinha um presente para ele. Ela o apresentou a Lady Sépia, uma mestra da magia da água, dizendo que ela seria sua professora dali em diante. Lady Sépia o convidou para uma caminhada para que pudessem conversar. Durante o passeio, ela pediu uma demonstração da magia dele. Ela o ensinou a girar mana ao redor do coração, dizendo para não se preocupar, pois dominar isso poderia levar meses. Mas quando ele realmente forma seu círculo mágico, ela fica completamente em choque, sem acreditar no que via. Curiosa para ver a verdadeira extensão do poder dele, ela pede para ele tentar lançar um feitiço mágico de verdade. Ele começa a conjurar um círculo mágico que se transforma num estilhaço afiado de gelo. E ele o lança direto numa árvore próxima, explodindo-a em pedacinhos. A professora fica chocada com os resultados do garoto, porque ela nunca imaginou que ele já estivesse nesse nível. Mais tarde naquele dia, Lady Sépia diz ao pai dele que não pode mais treiná-lo, alegando que o talento dele é para um assassino. O Duke Jackson insiste que ela o ajude, mas ela avisa que o caminho dele é perigoso demais e que nem mesmo ela conseguiria mantê-lo sob controle. Mais tarde naquela mesma noite, Han Sung estava deitado na cama, remoendo a traição que sofreu na vida passada. De repente, o coração dele começa a irradiar mana intensa, causando uma dor terrível no peito. Desesperado por alívio, ele sai correndo do quarto e vai direto pra fora. Bem quando ele achou que não aguentava mais, Lady Sépia chega gritando que ele tá entrando em fúria, mas pede pra ele ficar calmo porque ela tá ali pra ajudar. Ela coloca a mão firmemente no peito dele e drena toda a mana descontrolada de dentro do corpo. Ela explica que essa mana do coração é uma essência mágica rara, mas avisa que representa um talento muito perigoso, tipo uma bomba relógio. Como presente, ela entrega um livro de necromancia, dizendo que talvez seja o destino que ela precise ficar ao lado dele de agora em diante. Alguns dias depois, Lady Sépia estava treinando Han Sung de novo, mas dessa vez ela pediu para ele demonstrar suas habilidades de caça. Avistando um coelho por perto, ele dispara um estilhaço de cristal que atinge o coelho com precisão mortal, deixando-a super impressionada com o nível de poder dele. Ela imediatamente o desafia a ressuscitar o coelho usando necromancia, e o garoto consegue sem suar a camisa. Não só isso, mas ele também envolve o coelho numa camada de armadura de gelo, demonstrando seu domínio completo sobre a magia. Como teste, ela ataca o animal com a própria magia, provando que a durabilidade da armadura do coelho é de primeira, um verdadeiro tanque.
Impressionada, ela pergunta qual é o objetivo dele. Hansung responde que quer dominar a magia da água também. Ela dá um leve sorriso. Diz que o que ele está fazendo com magia da água é bem básico e que ele precisa ter um conhecimento incrivelmente avançado. Além disso, dominar 2 tipos de magia na idade dele é praticamente impossível. Impossível? Ele olha direto para ela e diz: desafio aceito. Naquela noite, ele estava determinado a alcançar aquele nível de poder, custe o que custar. Ele pegou vários livros e começou a estudar e treinar a noite inteira até dominar a outra magia. No dia seguinte, ele se encontrou com Lady Sépia de novo. Ela notou que ele parecia exausto, mas ele tinha algo para mostrar a ela. Ele começa a conjurar sua magia no coelho, fazendo o gelo ao redor do coelho se estilhaçar em pedaços, deixando-a completamente tipo, meu Deus do céu. Não parando por aí, ele então usa magia negra dentro do coelho, causando uma implosão massiva. Ela fica completamente perplexa, sem conseguir entender como ele virou um mago dual em apenas uma noite. Esse estilo de ataque é totalmente novo para a professora. A cabeça dela explodiu. As 2 explosões juntas têm um alcance enorme, e os fragmentos voam como estrelas ninja. Essa magia é feita para ser mortal, vindo de alguém que viveu no campo de batalha para sempre. A professora tá ficando super curiosa sobre o personagem principal agora. Bem nessa hora, o tio do garoto aparece. Parece que o Helmet acabou de voltar de mais uma missão. Ele disse que derrubou uns monstros. Nada demais. A Cavalaria Negra tem que bater o ponto às vezes, né? Com lanças carregadas de aura. Eles são o esquadrão principal do Duque. E o capitão deles é um dos 7 mestres da espada de todo o continente. Dali perguntou ao tio se ele lembra da promessa de ensiná-lo a lutar com espada. Helmet respondeu: claro, moleque. E Dale: mal posso esperar para te ver logo. Enquanto saíam, Helmut sugeriu não ficar muito tempo no frio lá fora. O inverno não é brincadeira. Sofia chama Dale de volta. Hora de voltar pro treino pesado de novo. Naquela noite, os professores receberam um relatório do que rolou, dizendo que o jovem mestre já consegue lidar com 2 poderes. O Duque tá meio preocupado com isso. Sofia entende por que ele tá preocupado. Ela é paga para ensinar magia da água ao garoto, mas como mentora, ela quer ensiná-lo o que ele quiser, sem limites. Se é isso que o garoto quer, Helena só pede que ele domine a água também. Sofia promete manter assim. Antes de sair, ela se desculpa por quebrar a promessa ao Duque. Helena tá secretamente radiante. O filho dela é um prodígio. Já é um mago dual. Que coisa. O Duque quer aproveitar essa chance dizendo à esposa que gostaria de ensinar magia negra ao filho. Assim, ele teria as habilidades para ser um lorde incrível. O Duque acha que pode ser um ótimo professor e quer passar seu legado adiante. Por causa da promessa que fez a ela, o Duque tá meio sem jeito. Helena sabe que magia negra tem má fama, então ela queria evitar, mas confiando no marido, ela pede para ele ensinar o garoto a ser independente da opinião dos outros. Depois de uns abraços duplos da esposa, o Duque tá super animado, pronto para ensinar ao nosso herói as técnicas mais hardcore. O dia do primeiro treino chegou, mas o Duque tá meio desanimado, o controle do garoto ainda é bem fraco. Dali tá pensando que a professora só ensinou até certo ponto. Ele é levado para uma sala especial no subsolo do castelo. Já que o Duque é o professor agora, ele diz ao filho para ir além do básico. Hora de memorizar a estrutura muscular de todos os seres vivos. Uma pilha de livros está na frente do garoto agora. Ele precisa mergulhar nos estudos o mais rápido possível. Depois de dominar a teoria, é hora da prática. Na frente dele está o corpo de uma criatura, um pequeno goblin. O pai dele percebe que ele tá meio impressionado. Com pouca prática, ele só consegue fazer o bicho se mover como um zumbi, mas com habilidade pode transformá-lo num cavaleiro da morte. Isso é um morto-vivo padrão, e é hora de aprender a fazê-lo se mexer. Isso é bem mais difícil que controlar um coelho, precisa de mais fios de mana, e a rigidez do corpo logo após a morte é um desafio totalmente diferente. Dale tá sem saber o que fazer. O Duque sabe exatamente o que tá rolando. Acelerar o processo de morte enrijece as articulações e o movimento. Hora do garoto observar e aprender, o Duque começa mostrando suas habilidades. Dessa vez, o corpo da criatura começa a mudar. As costelas serviam para proteger órgãos. Agora que tá morto, isso não é mais necessário. Ossos começam a sair do corpo da criatura. O Duque diz que é fundamental entender a estrutura do corpo e ajustá-la conforme necessário. Esse é um dos fundamentos da magia negra. Depois dessa demonstração, nosso herói pede para ser ensinado nos caminhos da Torre Negra. O pai dele parece curtir essa atitude ousada. Ele diz que a verdade sempre anda de mãos dadas com a morte e que eles precisam aprender algo com isso. O peso da própria vida para que também possam alcançar a verdade. Isso fez nosso garoto ter um flashback dos velhos tempos, quando ele tinha que tirar vidas e encarar aqueles momentos de por favor, não faça isso. Mas a espada do nosso herói era pesada demais, sabe? Depois de reviver essas memórias, o garoto estava totalmente avoado. O pai dele notou que ele estava agindo meio estranho. Ainda preso nas lembranças, Dale disse que estava tudo tranquilo. O treinamento do herói continua e a notícia está se espalhando como fogo por todo o Império. Já que o Duque quebrou a promessa, a fofoca no Império pirou. Pelo visto, os nobres estão super entediados, né?
Agora eles só falam da vida do herói. Dale também tá pegando o jeito com a espada. Só em história pra um garoto de 8 anos treinar com um cara que é tipo um chefão de nível continental. Dale quase levou uma paulada do bastão de madeira, também conhecido como espada de treino. Mas as habilidades da vida passada dele entraram em ação e ele desarmou Helmet, que ficou totalmente chocado com isso. Ou esse cara tava pegando leve, ou ele não tem ego nenhum, já que elogiou o movimento do herói. Dale, meio desconfiado, perguntou se o tio deixou passar de propósito, mas ele deixou claro que não. Numa luta de verdade, ele teria virado churrasco, mas nosso garoto ainda é criança, e as mãozinhas dele estão doendo demais. Helmet lamenta que o garoto seja mago, porque ele tem habilidades de espada insanas. Enquanto enfaixava as mãos do menino, ele disse que não precisava de um treino tão pesado e perguntou se havia um motivo pra isso. Olhando pra própria mão, Dale disse que o motivo era óbvio, não seria legal pro filho do Duque depender de guarda-costas. O tio dele curtiu a resposta, sorrindo de orelha a orelha, dizendo que adoraria ter um filho como aquele garoto. Helena invadiu a sessão de treino, percebendo que eles estavam se divertindo horrores. Dali perguntou por que ela estava no frio e Helena disse que veio só pra ver a ação. Ela também tinha uma novidade, perguntando se o garoto lembrava do desejo de aniversário dele. E bum, ele lembrou que pediu uma irmã. Essa era a notícia da Helena. O garoto agora é irmão mais velho, mesmo sendo uma notícia simples, trouxe uma alegria genuína. Depois de uma gravidez inteira, a nova filhinha do Duque finalmente chegou. Dale mal consegue acreditar que ela vai ser a irmã dele, porque ela é super adorável. Helena perguntou se o herói queria segurar o bebê. Ignorando o choque do pobre garoto, ela colocou o recém-nascido nos braços dele. A verdade é que eles são tipo gêmeos, e nos braços do herói, ela ainda não chorou, o que é meio hilário, pra ser sincero. O pai dele perguntou como ele estava se sentindo agora. Dale disse que a irmã é leve como uma pena, mas ele sente um peso nos braços. Saxon disse que esse é o peso da vida, e mandou o filho nunca esquecer essa sensação, esse momento. Agora é hora de mais treino. Sefia já estava lá fora. Dessa vez, é prática de combate real. Meio nervoso, Dale perguntou se podia ir com tudo, e a professora disse para ele usar toda a força. Nosso garoto começou a invocar um círculo mágico. Sofia tá animada para ver o crescimento desse jovem prodígio. O primeiro ataque dele foi bloqueado fácil, não foi rápido o suficiente. O mesmo com o segundo. Um pouco mais empolgada, Sofia disse ao herói para não se segurar, para ir com tudo. Mesmo assim, nosso garoto ainda tá meio hesitante. Para animá-lo, a professora atacou dessa vez. Ela disse a Dale para fazer um escudo para se proteger. Ele mal conseguiu criar um escudo, e se não tivesse feito, teria sido um desastre total. Sofia ficou super impressionada porque em pouco tempo o aluno dela fez aquela armadura de gelo, então ela disse para ele atacar de novo. Dale colocou as mãos no chão e começou a levantar uma enorme parede de gelo. Uma pequena névoa subiu desse movimento. Sofia tá tentando entender o plano de jogo do garoto. Aquele gelo foi impulsionado por mana, muito mais resistente que gelo comum. Depois de se aproximar da parede, Sofia começou a pensar no propósito do feitiço de defesa, no que ele queria fazer. Talvez o aluno dela precisasse de um tempo para recarregar. Então ela notou algo acontecendo. Dale estava usando a explosão de gelo para estilhaçar a parede inteira, que estava prestes a explodir na frente da professora. Sofia finalmente entendeu o que estava rolando. O corpo dela estava totalmente perfurado pelas facas de gelo. Com uma nova explosão de confiança, Dale sabia que seu plano era uma vitória total. Ele usou aquela parede de gelo como um chefe, transformando-a numa mega granada. Quando a poeira baixou, ele viu um corpo cheio de buracos, parecendo um queijo suíço. Dale quase surtou, mas aí o corpo começou a sumir como mágica. Sofia apareceu atrás da estátua de gelo, super tranquila e ilesa. Foi uma loucura para Dale que não esperava uma ilusão tão impressionante, tão de outro mundo. A professora interveio para elogiar o movimento, chocada que um novato pudesse impressioná-la. Dale disse que nunca quis machucá-la, e a professora ficou de boa com isso. Ela se sentiu super honrada por ele ter confiado nela o suficiente para ir com tudo. Isso a deixou ainda mais orgulhosa, sendo professora e tudo mais, e ela queria saber como ele bolou aquele plano. Dale disse que foi tudo graças à aula dela. Depois da aula, ela teve que conversar com o Duque de novo. Saxon estava curioso sobre o pequeno arranhão no rosto dela. Sefia disse que ficou meio desleixada durante o treino, dizendo que o garoto tem habilidades. Achando que as aulas são puxadas, Saxon disse que devia muito a ela. E a professora disse que ensinar um gênio é um presente, mas o Duque tinha outro favor a pedir. A professora estava toda ouvidos para o que ele tinha a dizer. Monstros estão invadindo a área. Um pequeno esquadrão de cavaleiros poderia resolver, mas o Duque viu isso como uma oportunidade. Ele queria enviar seu herdeiro para acabar com eles. A professora disse que o garoto ainda não está pronto para isso. Saxon disse que não enviaria o filho para a linha de frente e que proteger a terra é um dever de família. É hora do herdeiro aprender suas futuras responsabilidades. Sofia perguntou o que o Duque queria que ela fizesse, e ele disse que confiaria seu artefato ao nosso herói. Ele também queria que ela o guiasse até que ele pudesse dominar o poder do artefato. Artefatos são super poderosos e precisam de mana ou vida para funcionar. Quanto mais forte o artefato, mais selvagem e arriscado ele pode ficar, às vezes até mortal. Um perigo real. Lá fora, Saxon disse ao nosso herói que a família sabe lidar com esse poder e que o futuro herdeiro precisa se preparar para as batalhas que virão. Essa notícia deixou nosso herói super animado. Ele sentia falta da emoção da luta, da adrenalina. Saxon disse que o garoto vai participar da próxima caçada de monstros, mas antes disso, ele tem outras coisas para aprender. É hora de Dale dominar o poder sombrio da família, sendo apresentado aos artefatos do Rei Demônio que eles conseguiram, que eles pegaram.
Eles estão em outro nível e Dale podia sentir a mana zumbindo deles. O pai dele disse que são todos super poderosos e perigosos e que nada devia ser tocado sem pensar, mas o pequeno já tinha sumido, evaporado. Saxon estava procurando o filho, super preocupado, mas nosso herói já estava na caça por algo épico. Um artefato começou a conversar com ele, sentiu sua sede de vingança, a raiva que ele carregava, por isso queria ser escolhido, chamando-o de covarde por não pegá-lo. Dali percebeu que seus sentimentos fortes estavam reagindo com aqueles artefatos, mas nenhum deles era suficiente. Ele precisava de algo ainda mais épico, algo que realmente fizesse a diferença. Então ele notou algo. Ele estava sendo perseguido por uma capa. Só então ele percebeu que era uma capa das sombras. O Rei Demônio usava esse artefato, fazendo as sombras ganharem vida, transformando-o numa fera de inimigo. É hora do nosso herói também decolar, de ir pro próximo nível. Foi quando o pai dele o encontrou. Logo depois, a capa pareceu distorcer todo o lugar. Levando nosso herói para outra dimensão, ela disse que estava faminta. Aquilo não era uma sombra qualquer. O Rei Demônio podia criar tempestades com ela, mover a escuridão como se estivesse viva. Para dominar essa capa, o usuário precisa torná-la totalmente obediente. Dale sabia que isso não seria um passeio no parque, nem um pouco. Saxon e a professora observavam a grande esfera escura com o herói lá dentro. Como ele estava lá há um tempo, Sofia começou a se preocupar. E Saxon também. O filho dele podia perder a cabeça. Pensando nisso, ele decidiu puxá-lo para fora à força. Foi quando algo cegou, uma luz super brilhante. A escuridão sumiu e nosso herói estava totalmente bem, ileso. Safia queria ter certeza se aquilo era de verdade. Enquanto ela examinava o garoto, Saxon estava em pensamentos profundos, super aliviado que o filho saiu bem. Ele está totalmente perplexo como um garoto pode lidar com um artefato tão mega poderoso. Uma coisa dessas. Dali viu a chance de encher o pai de mais perguntas. Ele quer tentar dominar outros artefatos também. Isso deixou os adultos lá totalmente estressados, de cabelo em pé. Mas como nosso herói é um prodígio total, eles deixaram passar. Fazer o quê? Alguns dias depois, durante o treino de espada, realmente ficou chocado ao ver o herói usando a capa das sombras. O garoto estava usando o artefato com um sorriso enorme, e o tio sabe que dominar aquilo não é fácil, e ele está preocupado com o garoto que está mandando muito bem. É uma loucura. Dale adivinhou que o artefato estava solitário, o que facilitou. A capa foi atraída por ele instantaneamente, talvez querendo ser melhores amigos. Helmet disse que o garoto é super gentil, e bem nessa hora o herói pisou na sombra do artefato, agradecendo ao tio pelos elogios. Já que é uma sessão de treino, ele tem um pedido. Ele quer que essa sessão seja o mais real possível, sem moleza. Sem pensar duas vezes, Helmet se energizou, pronto para impressionar seu sobrinho favorito, seu pupilo. Enfrentar um mestre da espada assim é totalmente outro nível pro herói. O tio dele disse pra ele não se preocupar. Ele usaria apenas movimentos básicos, sem aura na lâmina. O herói não ficou muito animado, já que o tio tava pegando leve com ele. O objetivo real neste duelo é dominar seu artefato. Ser capaz de controlar a sombra é a chave para criar todo tipo de armas. Essa batalha é essencial para o crescimento do garoto. Enquanto ele manipulava as sombras, ele criou várias lâminas, mas o mestre da espada já estava em cima, cortando o ataque como se não fosse nada. O poder bruto dele é insano, o suficiente para afastar a sombra. Ainda assim, realmente continuou elogiando a força do garoto e decidiu partir para o ataque, avançando ferozmente contra o herói. Naquele momento, Dale conseguiu prender o oponente usando apenas sombras, fazendo estacas surgirem do chão também, mas esse ataque furtivo ainda não é o bastante. Daí ele tenta focar todos os ataques num ponto só, e mais uma vez o tio dele o impede. Ao se aproximarem, o garoto teve que bloquear um golpe massivo. Helmet ficou de queixo caído com a proeza do sobrinho. Aquele golpe quebraria uma espada comum, mas mesmo assim, o garoto se defendeu. Tudo graças ao artefato épico que ele estava usando. Bem mais animado, Helmet parte para mais golpes. Os cavaleiros assistindo ficaram de boca aberta, sem acreditar. Nenhum deles conseguiria trocar tantos golpes com o capitão. Mesmo sendo criança, Dale já é muito mais impressionante que todos eles. Depois de mais alguns dias, a caravana se prepara para partir rumo ao covil do monstro. Helen não está nada feliz, achando que isso é arriscado demais para o filho dela. Ela só consegue pensar no que poderia dar errado. Mesmo com toda a preocupação dela, Dale disse que precisa subir de nível. Afinal, ele é o herdeiro. Ele precisa proteger a família. E essa é uma experiência simplesmente essencial. Já é hora da mãe dele entender que isso é necessário também. E assim, uma mulher de meia idade foi convencida por um garoto de apenas 8 anos, desejando uma viagem segura ao nosso herói. Já em seu pônei, Dale disse que voltaria logo. Todas as tropas estão prontas para partir. O Duque achou aquilo simplesmente sensacional. Ele pediu ao filho para dar a ordem de partida para todos. Dale se sentiu um pouco sem jeito com aquilo, mas logo foi lembrado que em breve aqueles cavaleiros o serviriam. Essa é a primeira batalha onde ele será o grande chefe. Que demais! No seu pônei, Dale começou a falar com os soldados. Esses cavaleiros orgulhosos marcham pela honra daquela casa, e estão super animados com a missão que os espera. Um esquadrão de 250 caras está marchando. Os inimigos são tipo uns 1000 orcs furiosos. Eles cruzaram a montanha e desceram o rio, fugindo da fome e do inverno rigoroso. O exército também precisa cruzar aquele rio, e só há uma única maneira. Sofia vai conjurar uma ponte de gelo para todos eles. A presença dela ali deixa o herói super feliz. É sempre bom ter um pouco de poder feminino, né? Mostrando suas habilidades insanas, Sofia fez a ponte de gelo num piscar de olhos. Agora o exército pode finalmente cruzar para o outro lado. O Duque e sua equipe começaram a jornada. Era a vez do nosso herói cruzar também.
Sofia observa aquele garoto de 8 anos com um brilho de carinho nos olhos. Ela não esperava se importar tanto assim com aquele aluno. Depois de algumas horas, a armadilha estava montada e os arqueiros prontos para o show. Flechas voaram em direção aos inimigos que, com certeza, não esperavam esse tipo de tempo. O caos eliminou um monte deles, incluindo um pobre coitado que levou uma flechada na cabeça, mas ainda parecia pronto para bater o ponto. Helman mandou o batalhão começar a avançar. Os cavaleiros carregaram em seus cavalos, sem capacetes, só exibindo seus cabelos épicos, ignorando completamente a regra militar de corte o cabelo, soldado. O capitão perguntou o que nosso herói achava de tudo aquilo. Lá de cima, o garoto sabia que o impacto seria massivo nos inimigos. Aquela formação de lanças ia perfurar qualquer coisa que aparecesse. Ele imaginou que seria um massacre total, e o pai disse que esse era o poder da cavalaria deles. Ainda assim, o capitão avisou o garoto para não relaxar nem um pouco ainda, porque o que ele estava vendo era apenas o ato de abertura da batalha. As criaturas entraram em formação e começaram a se defender também, viu? O plano estava funcionando, mas a vitória ainda não estava garantida. Eles precisavam reagrupar. Helmet enviou um sinal, uma luz no céu, e sua equipe entendeu a mensagem na hora. Hora de dar a volta por cima. Ao se afastarem, as criaturas ficaram completamente perplexas. Pensando que os soldados estavam fugindo, os monstros começaram a atirar lanças. O cavalo de um dos figurantes levou a pior. Nosso herói viu que aquele pobre coitado estava preso. O pai dele se sentiu muito mal. Perder um cavaleiro é sempre uma droga, né? Enquanto o camarada tentava se levantar, um orc correu para dar o golpe final. Dale, indignado, perguntou por que eles estavam ali parados, só assistindo. O tio e o pai dele permaneceram em total silêncio. Nosso garoto não conseguiu chegar a tempo de salvar aquele figurante. Ele precisava acertar a criatura de muito longe. A pele do orc era super resistente. Nosso garoto teve que ajustar o ataque para ser afiado e certeiro. Então ele usou um truque bem legal, tipo uma bala de verdade. Ele disparou o projétil de gelo na criatura, que não teve como desviar. Helmet ficou completamente chocado. A distância era absurda, mas o garoto acertou em cheio. Ele logo viu o jovem começar a se afastar com seu pônei e perguntou o que ele estava aprontando, mas o Duque disse para deixar o garoto fazer o que quisesse, pois sabia que aquilo que aconteceu era um movimento mágico totalmente inovador. Um sinal de que o mundo interior do garoto estava quase completo, sabe? Dale, depois de se afastar um pouco, viu os inimigos se reagrupando novamente. Agora ele tinha dois grandes problemas para resolver. Depois de cair do cavalo, aquele cavaleiro estava tão apavorado que não conseguia se mover. E o movimento mágico do herói era complexo demais, não sendo ideal para lutas rápidas. Ele tinha que pensar muito rápido se quisesse salvar aquele figurante. A questão era que o movimento ainda era grande demais. Para resolver isso, Dale pensou numa bala ainda mais minúscula. Outro orc estava se aproximando do cavaleiro caído, pronto para dar o golpe de misericórdia. Mas outro tiro do herói esmagou o crânio da criatura. O jovem cavaleiro não conseguia acreditar que um garoto o salvou. Com seus impressionantes 80 centímetros, Dale disse ao figurante para não se preocupar, porque eles não deixam espadas para trás no campo de batalha, né? Sério, esse soldado é completamente inútil. Ele ainda não encontrou coragem para se levantar, e as criaturas continuavam vindo. Então, era a hora do nosso herói brilhar de verdade. Ele sacou a lâmina das sombras, fatiando os inimigos sem dó. Então ele deixou o artefato devorá-los sem cerimônia. Uma criatura virou café da manhã, enquanto outra foi fatiada para o lanche da tarde. A última, que ainda não tinha sido atacada, ficou completamente apavorada, vendo apenas os ossos dos que foram comidos. Dale ficou chocado que essa última criatura ainda não tinha fugido, então ele teve que acabar com ela com mais uma bala de gelo. Depois de resolver essa parada, ele viu o soldado ainda no chão, dizendo que não conseguia mover as pernas de jeito nenhum. Hora do nosso herói exibir sua força incomum para um garoto de 8 anos, carregando aquele soldado, armadura e tudo, como se fosse uma donzela em perigo. Agora que o figurante estava salvo, Dale podia deixar o resto para o tio, que já estava ordenando o batalhão a atacar de novo, ainda sem capacetes, porque a pose é tudo. Naquela noite, o Duque estava revisando a missão do dia e chamou o filho para uma conversa séria, querendo saber por que o jovem garoto escolheu avançar em vez de ficar em segurança, pois aquilo foi super imprudente. Dale está completamente confuso sobre o porquê de estar levando uma bronca. Honestamente, nosso protagonista pode ser um pouco desligado às vezes, né? Então o garoto começa a explicar, dizendo que um dia ele vai ser o chefe de todos aqueles caras. Ele só está adiantando seu futuro trabalho, vivendo à altura do seu título. Mesmo gostando da resposta, o Duque diz que a determinação do garoto é meio fraca. E nosso protagonista pergunta por que o Duque ficou ali parado, só assistindo o cavaleiro quase ir pro beleléu. O Duque diz que os ataques são incessantes naquela área e soldados da linha de frente não balançam suas espadas esperando um resgate. Ainda assim, o garoto achou que deveria ter salvo um cavaleiro leal, mas foi lembrado que no campo de batalha, a sobrevivência é o nome do jogo. Se eles acham que serão salvos de cada deslize, podem acabar criando falsas esperanças. E esse tipo de gente geralmente não dura muito. Soldados precisam estar sempre prontos para não acabar em situações complicadas como essa. Dale entende que isso faz muito sentido, especialmente porque ele é um soldado. Ele não deveria ter se esquecido disso. Mas depois da dura verdade, o Duque dá um tapinha no ombro do garoto, dizendo que ele mostrou uma coragem absurda, e também para não perder aquele fogo. Agora que o sol já está lá no alto, é hora de todo mundo voltar para o castelo. A história do príncipe que salvou o soldado como uma donzela se espalhou como rastilho de pólvora por todo o império. Como todo mundo adora uma boa fofoca, eles deram uma boa incrementada, dizendo que o garoto derrotou 1000 Zeninguens.
Nosso protagonista está meio envergonhado com toda essa fama, mas no fim das contas, isso acabou ajudando a família dele. Quando o garoto chega ao campo de treinamento, todos os soldados se curvam para cumprimentá-lo, mesmo Dale dizendo tipo, relaxa, não precisa de tudo isso. Mas o capitão, que por acaso também é seu tio, diz que ele deveria se sentir super orgulhoso disso, usando o momento para dar um gás nas tropas, dizendo que eles deveriam ficar mais fortes e mais preparados por causa daquele garoto. Dale fica impressionado com a determinação do figurante, e então uma empregada se aproxima dele. Convidados da famosa casa Orhat acabaram de chegar na cidade. O garoto agradece o aviso, e o tio dele também pergunta se eles deveriam partir logo, embora o protagonista saiba que esses convidados são um grande negócio. Bardel, o cara da espada divina, era um nobre super famoso. Ele é daquela família e foi derrotado pelo nosso protagonista. Isso tudo aconteceu durante a unificação do Império. Dale notou que o rosto do tio mudou completamente, já que ele foi aluno do tal Bardel. Nosso garoto percebeu que esse encontro poderia ser um pouco constrangedor. Agora, na presença do Duque, Saxon notou que o garoto treinou novamente, e bem nessa hora, o mordomo anunciou que os convidados haviam chegado. Uma mulher de luto entrou, com uma criança vindo logo atrás. O nome da mulher é Vanessa, e ela se apresentou toda elegante e cheia de pompa. A criança ao lado dela é Charlotte, sua filha. Ah, que maravilha! Mais uma pirralha mimada na história. Ela não gostou de ver a mãe se curvando e perguntou por que ela faz isso por essas pessoas. Vanessa ficou bem chateada com a situação, mas o Duque deixou passar e pediu ao protagonista para mostrar o castelo à jovem convidada. Nosso garoto ofereceu a mão para ela, mas Charlotte fez uma cara de nojo, batendo na mão do garoto e dizendo para ele não tocar nela. Pela cara do garoto, essa é a primeira vez que ele encontra alguém tão diferentona. Os pais do protagonista também não curtiram nada aquilo. Totalmente envergonhada, Vanessa disse à filha para pedir desculpas logo, mas a garota mimada só virou as costas, saindo furiosa do salão. Vanessa pediu desculpas pelo comportamento da filha, dizendo que algumas coisas recentes deixaram a garota toda emotiva. Helena imediatamente perguntou o que tinha acontecido, descobrindo que o novo supervisor das terras da família de Vanessa é o Conde Brandenburg, que também é conhecido como o Cavaleiro Sagrado do Império, um sujeito super infame. Ele é completamente obcecado por criar o soldado perfeito e já está procurando candidatos. Sério, esse esquisitão queria casar com a pirralha. Que história mais louca, não é mesmo? Vanessa veio buscar proteção para a filha, mas como uma nobre caída, ela não tem poder e quer que a filha seja aceita como empregada ali. Lá fora, nosso protagonista finalmente conseguiu encontrar a garota metida e perguntou se ela ao menos sabia para onde estava indo. Charlotte disse que não se importava nem um pouco com isso, mas mostrou um pingo de preocupação pelo infante, perguntando se a mão dele estava bem. Essa notícia a deixou bastante feliz. Sacando a espada, ela desafiou nosso protagonista para um duelo. Dale, o pobre coitado, nem conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Para que isso rolasse, Dale disse que precisava de um bom motivo para lutar com ela. Charlotte disse que ouviu os rumores sobre o tal cara épico que salvou uma soldada donzela e derrotou um monte de monstros. Ela está numa missão para derrubar esse figurão do Império, só para mostrar que ela tem muita capacidade. Ela quer que todo mundo saiba que ela pode manter a família dela segura desse cara, o Brandenburg, o Cavaleiro Sagrado. Nosso herói não consegue tirar esse sujeito da memória, e ouvir falar dele agora é um choque e tanto. Já que eles estão atrás do mesmo objetivo, Charlotte pode até se juntar a ele, mas ela precisa de um choque de realidade primeiro. Nosso herói caminha até algumas espadas, pega uma e diz a Charlotte que ela é apenas uma criança que tem muito, mas muito mesmo, a aprender. Ele diz para ela dar tudo o que tem. Charlotte está super animada para tentar a sorte. Ela avança nele com toda a força que seus 27 quilos conseguem reunir, balançando sua espada de brinquedo com a raiva de uma criança que passou a noite inteira chorando. Mas nosso herói nem sequer se abala. Dale percebe que ela tem algumas habilidades bem sérias. Diferente dos magos, os cavaleiros usam a aura para energizar o corpo inteiro. Ainda assim, Charlotte não consegue abalar nosso herói e continua acertando aqueles golpes precisos. Se isso continuar desse jeito, o resultado é meio que óbvio, né? Quando Charlotte nasceu, o pai dela já era apenas uma lenda, mas a mãe contava um monte de histórias sobre ele. Charlotte acha que tem as habilidades de espada dele no sangue, mas ela perde o duelo, e simplesmente não consegue entender o porquê. Coitada da garota, né? Especialmente porque ela não tem a menor ideia do que a puberdade vai aprontar com ela. Dale diz a ela que perdeu porque ela não é a espada divina. Ter orgulho de onde você vem não é nada ruim, mas do jeito que ela está agora, não pode proteger a família dela tão cedo. Os inimigos dela são pelo menos umas 10 vezes mais fortes que o nosso herói neste exato momento. Mesmo quando não havia absolutamente nada, Charlotte continuou treinando. É por isso que ela não consegue entender por que outro garoto a parou. Para ela, tem algo muito errado nessa história. Cada golpe que ela tenta dar é bloqueado pelo nosso herói, então ela pergunta a ele o que deveria fazer em seguida. Dale, em vez de responder, promete pela sua família proteger a família de Charlotte até que ela possa se virar completamente sozinha. A garota fica completamente confusa com tudo isso. Dale diz que nada é de graça neste mundo, e que ela será a espada dele quando a hora certa chegar. Charlotte percebe que não pode dizer não a esse acordo, e na tenra idade de 8 anos, ou algo parecido, ela faz um voto a outro garoto. Naquele mesmo dia, nosso herói vai até o escritório do pai e fica sabendo do pedido de Vanessa. Saxon fica surpreso com a obediência repentina da garota. Ele está super curioso para saber o que nosso herói aprontou. Dale diz que prometeu protegê-la. Ao ouvir isso, o Duque se pergunta se a promessa do garoto foi por pura pena. Mas nosso herói deixa bem claro que não é nada disso. Ele vê que a garota tem um talento absurdo.
Ela sabe muito bem como usar uma espada, e o que ele quer para o futuro é que a família dele tenha uma espada sagrada como a dela. O Duque parece ter curtido bastante aquelas palavras. Na capital da antiga Teutônia, alguém está super irritado com a notícia. O Brandenburg não está nada feliz com o que aconteceu. Furioso com a equipe dele, ele não consegue acreditar que deixaram uma garota escapar assim. O servo diz que eles enviaram assassinos, mas todos foram completamente destruídos, provavelmente pela própria Charlotte. Depois de chamá-los de um bando de inúteis, Brandenburg pega uma espada, relembrando seus dias de glória quando ele deu um fim na vida do herói. Agora ele tem a espada sagrada Durandal em mãos. Mostrando que ele é um esquisitão completo, Brandenburg está pronto para caçar sua noiva. Ele rapidamente ordena ao seu servo que envie homens para o território do Duque. Eles devem ir até a guilda de ladrões e pagar o que for preciso para trazer a garota de volta. Uma semana depois, a garota ainda está na casa do Duque, se dedicando aos estudos com afinco. Ela também está treinando diariamente com o nosso herói. Os dois são super competitivos, viu? Realmente anuncia o início da partida. Os dois garotos começam a trocar golpes com espadas de verdade, exibindo uma coordenação digna de campeões olímpicos. Charlotte, mesmo sob toda a pressão, consegue bloquear todos os golpes. De todos os dias da vida dele, este deve ser o melhor para Helmut, já que ele consegue organizar uma batalha entre crianças tão habilidosas que ele fica até emocionado. O instinto assassino desses moleques é intenso, parece que passaram 32 anos no Complexo Domare, lá no Rio de Janeiro. Nosso herói ganha um pouco de espaço, se escondendo atrás da capa. Charlotte está prestes a dar um golpe fatal, mas Helmut impede com uma ideia genial. Hora de transmitir e lucrar, né? Depois de ficar super empolgada, Charlotte pensou: ah não, elogios não me fazem subir de nível. Preciso de uma conversa séria de verdade. Helmut perguntou: você sabe do que se trata seu sabre, afinal? Ela respondeu: ah, claro, é tudo sobre aqueles golpes perfurantes. O capitão se meteu: errado, garota boba. É tudo nos movimentos das pernas, viu? Você devia ter estudado mais, isso sim. Dale consegue se aproximar dela fácil por causa disso. Toda vez que ela se estica demais, a lâmina dela é tipo: ops, perdi o pique. Helmut disse: volta pro básico, garota. A postura dela está toda errada, uma bagunça. Ela disse que nunca teve um professor de verdade, sabe? Helmut disse. Sua postura é zoada demais, o que a deixou super pistola, mas o capitão só estava zoando com ela. O cara também precisa das risadas dele, né? Construir um círculo de mana é tipo coisa básica, sabe? Sinta o fluxo, faça um caminho de coração, mas isso leva uma eternidade. Sofia ficou chocada de cara. Nosso garoto acertou o segundo círculo. Neste mundo, eles medem os RPMs do círculo de mana, tipo um motor. A maioria dos magos atinge 300 no primeiro, mas nosso garoto já está em 2000 e 400 no segundo. Ele está prontíssimo para o terceiro. Agora ele está arrasando, mandando muito bem. Nosso herói está fazendo mais testes, aperfeiçoando sua bala de gelo, deixando-a ainda mais resistente. Ele quer aumentar o calibre para uma destruição épica daquelas. Esta é a bala que quebra armaduras e deixou uma bagunça enorme, um estrago. Dale disse: uau, e isso foi moleza. Sofia está super orgulhosa de seu aluno. Ele está aprendendo na velocidade da luz. Um gênio. Dali disse: não teria conseguido sem você, professora. O que a deixa toda pensativa, porque esse garoto quer usar seu poder pro bem, sabe? Ainda assim, ele a assusta às vezes, mas a inspira muito mais. Depois de um abraço, ela disse que está super orgulhosa dele. E nosso garoto pensa: ah sim, puberdade segunda rodada. Uma vibe meio estranha pro cara, percebendo que a professora o vê como uma criança, mas ele sacode isso, focando no treino. Desta vez, Dale construiu uma enorme parede de gelo, detonando-a com balas ainda mais potentes. O impacto enviou estilhaços voando para todo lado, precisando de um escudo mágico. Dale está planejando fazer balas estilo escopeta em seguida, mas aí alguém chamou o nome dele. É Charlotte, que o rastreou até o local de treino. Ele notou que ela também estava se esforçando bastante, praticando o trabalho de pés do capitão. Dale disse: você realmente curte esgrima, hein? E ela tinha algo a dizer, pedindo desculpas por ser uma pirralha, percebendo que foi meio rude, sabe? Dale disse: é verdade, mas está tudo bem, relaxa. Vamos seguir em frente. Ele também pediu para ela dar uma relaxada com a fala formal. Agora os dois estão de boa, saindo juntos. Charlotte disse: amo esta época do ano, o tempo está irado. Ela pode treinar por mais tempo, sabe? O ar frio é tipo o amigo da recuperação dela, o que é meio engraçado, mas nosso herói concorda plenamente. Enquanto eles estão conversando, estão sendo espionados. É a mãe do nosso herói, notando que ele está crescendo, virando um homenzinho. Agora ela tem que ficar de olho nesses dois, porque a mamãe tem planos, viu? Hora de guiar o filho para o negócio da família. Ah, que beleza! A garota desviou de uma armadilha de casamento só para cair em outra. É o que chamamos de sair da frigideira para cair no fogo, né? Logo depois, eles estão na beira do território. Como bons ricos, eles fazem alguma caridade para se sentir bem, mas a mudança real é sobre empregos e salários justos, não esmolas, convenhamos. Nossos heróis também estão ajudando, com Charlotte ao seu lado, claro. Um garoto da área começou a pedir ajuda, dizendo que a mãe dele está em apuros. O garoto banguela é super sério, viu? É um pedido meio suspeito, mas eles decidiram segui-lo mesmo assim. Dale está sem seus cavaleiros, mas, honestamente, depois da saga dos orcs, eles são meio sem graça, né? Nos telhados, Dale avistou um cara suspeito e soube que ele era da guilda dos ladrões. Tudo isso era uma armadilha para Charlotte, e quando chegaram lá, o garoto disse que ia chamar a mãe. Então, bam, um monte de bandidos apareceu do nada para emboscá-los. Nosso herói estava super empolgado, viu? Fazia anos que ele não sentia aquele cheirinho de tripas no ar. O bandido os avisou para não se moverem ou as coisas ficariam bem feias. Dali prometeu à garota que a protegeria, não importa o que acontecesse de jeito nenhum. O líder dos bandidos achou aquilo adorável. Um garoto nem 1 metro de altura e mal 20 anos falando grande e se achando. Hora de mostrar a esse moleque como o mundo real funciona, mas nosso herói totalmente de boa.
Charlotte estava surtando, pirando, porque esqueceu a espada de brinquedo dela. Dale disse pra ela relaxar, ficar de boa, chance perfeita pra ele experimentar suas habilidades de capa sombria, né? Bandidos estavam se aproximando de todos os lados. Quando chegaram perto do garoto, sombras começaram a aparecer do nada. Lá longe, o líder dos bandidos tentou dizer à sua equipe pra dar no pé, vazar. Isso mostra que ele tem inteligência de batalha, viu? A equipe dele desviou de um golpe sorrateiro, mas o careca, esse não teve tanta sorte. Esse novo poder transformou sombras em parasitas que se moviam por conta própria, causando um caos total. Os bandidos assistiram horrorizados enquanto o careca era totalmente destruído, virando uma criatura escura, um Taimu Wolverine. A criatura disse que estava morrendo de fome, e os bandidos surtaram, piraram, mas isso não durou muito não. Eles pularam de volta pra luta sem pensar duas vezes. O líder dos ladrões pensou que derrubar um garoto seria moleza, uma barbada. Mais uma vez, nosso herói foi encurralado. O líder dos ladrões usava sua velocidade, se achando. Ele pensou que suas habilidades de assassinato eram de primeira, mas suas adagas foram bloqueadas pelas sombras do herói. Que pena. Infelizmente, o ladrão não pode voar, né? Sem asas pra ele, que azar. Alvo fácil agora, coitado. O corpo dele foi atingido pelas balas de gelo do herói, espalhando o caos entre esses extras. Charlotte está escondida em segurança, mas está observando tudo de perto, cada detalhe. O líder dos bandidos está caído, e as criaturas das sombras estão dilacerando os inimigos. Que beleza. Ops, as balas não perfuraram aquele bandido, mas doeram pra caramba. A aura dele o protegeu, o suficiente para fazê-lo tossir sangue. Tentou atacar de novo, mas foi desfeito na hora. Aquele morto-vivo está enlouquecendo, devorando suas vítimas sem dó. Dale está ignorando a criatura, sabe? Prioridades, verificar se Charlotte está bem. Um bandido ainda está vivo, totalmente pirado, tentando escapar, mas nosso herói acertou um tiro, transformando-o num cara de uma perna só. Para evitar mais caos, Dale chamou de volta a sombra que controlava o careca, né? Indo até o bandido de uma perna só, o Extra ofereceu para abrir o bico e contar tudo o que sabia, esperando algum tipo de acordo. Mas Dale não estava a fim de perder tempo não, e fez um buraco na cabeça do cara. Tudo o que resta são corpos decorando a cena, que horror. Charlotte está visivelmente abalada, tremendo. Nosso herói disse que a família dele é tipo o Batman aqui, sabe? Eles punem bandidos, mas tem a Wayne Tech pra ajudar. Agora ele quer saber se ela estava super assustada, com muito medo. Ela admitiu que meio que se molhou, mas está tudo bem agora, porque o herói lutou pra protegê-la, né? Desde aquela promessa, Charlotte tem pensado muito nisso, sabendo que se ela for protegida, ela se tornará uma espada pra eles um dia, e é grata por aprender o que o futuro reserva. Ela ficará ainda mais forte, pode apostar. Coitada, ela não sabe que nosso herói se sente culpado pelo passado, já que foi ele quem tirou a vida de Bardel, né? Então, ouvir as palavras dela aliviou um pouco a consciência do nosso guerreiro da justiça social. Mas tem alguém realmente pistola nessas terras, viu? Bradenburg acabou de receber algumas cabeças como presente e ele está super bravo. Com as cabeças veio uma carta convidando-o a visitar as terras de Saxon, tipo uma intimação. Seria inteligente não dizer não, né? Eles precisam conversar sobre o que aconteceu, o que rolou. Bradenburg tem um grande papel no Império, mas nem ele pode dizer não a esse convite. Depois de alguns dias, ele fez exatamente o que lhe foi dito. Só de olhar para Bradenburg, você percebe que ele está morrendo de medo, paralisado. O pai do protagonista foi totalmente pego de surpresa pela rapidez com que ele apareceu, e ele está todo arrependido pela recepção discreta, sabe? Parecendo meio sem jeito, Bradenburg disse que nada era mais urgente do que aquele convite. E então, bum, ele avistou dois garotos sorrateiros por ali. Bradenburg sabe que todo esse negócio é um grande sinal de alerta, uma fria, e ele pensa, por que diabos fui chamado aqui? Dizendo que a espada confiável do Imperador não se envolveria em coisas assim, de jeito nenhum. Não acreditando, Saxon liberou seus poderes das trevas, mas, plot twist, a espada sagrada bloqueou tudo. Os soldados que não conseguiram desviar foram pulverizados, tipo, puf, sumiram. Eles nem tiveram chance de gritar por reforços, coitados. Bradenburg está totalmente sozinho naquele salão. Ele percebeu que isso é magia negra de outro nível, do tipo que poderia destruir um casamento em uma semana, sem brincadeira. Então ele começou a implorar por misericórdia, e o Duque disse pra ele se jogar no chão. Agora! Bradenburg tentou se safar, dizendo que era um insulto, mas o Duque disse pra ele prestar muita atenção. Não haverá outro aviso para o que aconteceu, entendeu? Enfrentando aquele cara, Bradenburg se sentiu um total banana, um fracote. Ele não imaginava que as consequências seriam tão intensas assim. Mesmo depois de tudo isso, Saxon disse que é um cara tranquilo e não gosta de drama, de confusão. Mas se os filhos dele estiverem em perigo de novo, Bradenburg e sua família vão saber como foi no Iraque em 2003, sugerindo fortemente que Bradenburg não teste a verdade dessas palavras, de jeito nenhum. Agora que a mensagem foi dada, Saxon disse: a viagem deve ter sido bem difícil, né? Talvez tire um cochilo. Totalmente envergonhado, Bradenburg agradeceu pela hospitalidade, mas, ops, ele não pode ficar porque meio que teve um acidente, sabe? Saxon desejou-lhe uma boa viagem de volta, com um sorriso. Nosso protagonista adorou ver aquele fracasso épico, um mico total. Isso se espalhará como fogo por todo o Império, fazendo os nobres fofocarem tudo de novo, sem parar. Tudo começa com uma pequena faísca, afinal. O fogo vai se espalhar rápido, pode ter certeza. Nosso protagonista terá sua chance de vingança em breve, logo mais. Mais tarde, com Sofia, o Duque foi para seu escritório porque tinha algo para mostrar a ela. Aqueles são os corpos dos bandidos que tentaram mexer com nosso protagonista, veja só. Sofia ficou chocada de cara. Ela não achava que seu jovem aluno pudesse ser tão agressivo, tão brutal. Aqueles corpos estão super bagunçados, com tripas por toda parte, que horror. Pela primeira vez, ela pensou que ensinar aquele garoto poderia ter sido uma péssima ideia. O Duque também estava preocupado e disse que eles precisam da inteligência de Sofia para guiar esse garoto, com certeza. Ela recebeu uma função maior, para se juntar à equipe da família, veja só. Saxon acha que ela é fundamental para o crescimento do garoto. Se ela puder apoiá-lo, as coisas podem mudar muito, de verdade. Sofia entende o peso dessas palavras, sabendo que sua principal missão é entender como esse garoto vê o mundo, o que ele pensa.
Depois de meses, o protagonista completou 10 anos e a multidão de nobres na festa dele é ainda maior, um luxo. E entre eles estava alguém super notável, um ruivo meio estranho, o Marquês Uri. Esse cara parece super empolgado pra finalmente conhecer o protagonista, que coisa. Há pouco tempo, as pessoas ficaram impressionadas com a variedade de sobremesas, um banquete. Aqueles nobres estão adorando a festa de aniversário do nosso garoto, e desejam que essas terras estivessem mais perto da capital, sabe? A equipe do imperador é a maior e eles curtem muito a vibe dele. Todos foram a este aniversário com um único objetivo, pode apostar. É um aviso claro, uma ameaça. Eles estão prontos para reprimir a família do nosso garoto pelo que aconteceu de verdade. O mensageiro escolhido para dar essa notícia está bem na frente do nosso protagonista, veja só. É o Marquês Yuri que se apresenta todo educado com um sorriso. O Lorde Carmesim, não sei você, mas ele emana vibrações tipo Hisoka, se é que me entende. Mestre da Torre Vermelha. Ele é um cara que curte um caos e uma destruição, pode crer. Nosso garoto foi a cobaia para os experimentos da Torre Vermelha em sua vida passada, coitado. Agora, este jovem gênio está prestes a ser interrogado, a ser testado. O Lorde Carmesim ouviu que ele tem habilidades mágicas insanas, de outro mundo. Enquanto ele está conversando com nosso garoto, algumas senhoras estão conferindo a aparência desse cara, de olho. Nosso protagonista continua recebendo elogios por suas vitórias e ele esperava que o Marquês aproveitasse a noite, de verdade. Já lá fora, Dale está sentindo de novo que celebrar seu aniversário assim é exaustivo demais. Ele preferiria estar treinando com Charlotte agora, mas a coitada está presa trabalhando com a mãe dela, que pena. É mais seguro pra ela se o nome dela permanecer discreto, pelo menos por enquanto, sabe? O passeio do nosso garoto foi interrompido por alguém gritando do nada. Um cara está tentando agarrar uma das criadas na festa, que absurdo. A criada está totalmente surtando, pirando de medo. Ela está em grandes apuros, coitada. Bem na frente dela está esse idiota ruivo que se acha o máximo. Enquanto todos estão festejando, esse cara decide causar um caos, uma confusão. Ele encheu a cara de comida, comeu demais. Agora ele está desejando outra coisa, que nojo. Nosso herói entra em cena, pronto para salvar o dia como sempre. Super bravo, ele pergunta o que esse idiota pensa que está fazendo, afinal. Vendo o jovem gênio, o nobre snob fica com medo, apavorado. Ele não achou que seria pego assim, de jeito nenhum. Tentando se fazer de durão, ele pergunta se o garoto já gosta de garotas. Mas nosso herói é muito jovem para essas coisas ainda. Então ele se oferece para ser o mentor do garoto nessa área, alegando que vai mostrar umas coisas bem legais. Dele cria um pequeno círculo mágico com as mãos, dizendo à maga que ela vai estar segura em breve, pode crer. Este mundo é seriamente zoado, bizarro. Nosso herói teve que enfrentar outro nobre, mas ele não foi com tudo, só queria assustar o cara um pouco, sabe? Mesmo tendo conseguido, Dale não está recuando de jeito nenhum. Enfrentar nobres que andam como imperador é meio arriscado, uma fria. O nobre, um pouco machucado, começa a questionar nosso herói, mas Dale não aceita e diz para o cara gordinho se ajoelhar. Agora. Quando perguntado por quê, nosso herói fica ainda mais irritado, com raiva, exigindo que o idiota peça desculpas por suas ações, por tudo. Aquilo funcionava ali, e o que o idiota fez foi super desrespeitoso, uma falta de educação. Tentando se defender, o idiota diz que está representando o imperador, o que poderia causar mais drama, mais confusão. Dali pergunta se a imunidade dele o permite quebrar a lei afinal. Enquanto o idiota fica mais irritado, alguns figurões chegam, do nada. Dali o avisa uma última vez, mas aí o pai dele e o Marquês Carmesim aparecem. O Marquês curte a coragem do garoto, achando a cena toda bem selvagem, uma loucura. O pai do nosso herói pergunta o que está acontecendo, afinal. Dale diz que o idiota mexeu com uma criada, mas isso não é suficiente não. Saxon não concorda com isso, e o idiota chama o garoto de imprudente, um moleque. Furioso, Dale avisa o idiota de novo, dizendo que não disse que ele podia se levantar de jeito nenhum. Então nosso garoto diz que essas pessoas são a equipe do imperador, convidados da capital. Veja bem, mesmo assim, o idiota está desgraçando seu título atacando uma mulher, que vergonha. Ele não pode deixar isso passar de jeito nenhum. O Marquês, ouvindo isso, elogia a inteligência do jovem, concordando que ele está falando fatos, a pura verdade. Não é legal pra alguém representando o imperador agir assim, de forma alguma. Então é a vez do Lorde Carmesim fazer a sua parte, assando os extras, que beleza. O idiota percebe que está frito, que se deu mal, então ele tenta fugir enquanto pode. Mas o fogo já está em seu encalço, perseguindo-o, e ele começa a assar ali mesmo, na hora. Enquanto o idiota está sendo cozinhado, Yuri elogia as palavras do herói de novo, dizendo que o trabalho dele é limpar a bagunça do Império, e que está super empolgado para ver o futuro do jovem mestre. Mesmo depois de todo esse drama, a vida volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Os convidados vão embora e a paz volta, finalmente. No dia seguinte, Dale acorda com uma dor de cabeça daquelas, latejando. A criada que ele salvou o acorda, ela tem uma missão, sabe? Ela quer agradecer ao herói por salvá-la, dizendo que está honrada em servir alguém tão nobre quanto ele. Dali está confuso porque ela hesitou e ele é meio tímido com o elogio, sabe? Mas tentando se fazer de durão, ele a agradece de volta. Ele é o mais velho da família e sente o peso do sobrenome dele. O pai dele também está impressionado, dizendo que o garoto é super inteligente, mas avisa que foi um movimento bem arriscado. Ele quer saber o que o garoto pensa, de verdade. Dale se lembra de um herói de outro mundo que morreu em batalha. Se não fosse por isso, a espada do próximo herói estaria na família deles, pode crer. Saxon diz que isso é quase uma blasfêmia, e quer saber por que o garoto tem tanta certeza. Mas nosso herói não pode abrir o bico não. Ele sabia em uma vida passada que o Império estava tramando contra Saxon, sim. O Império abandonou o herói porque eles estavam com medo de que ele ficasse muito forte e poderoso demais. Dale diz que com o herói desaparecido, o Império não fez coisa nenhuma sobre a escuridão no território do Rei Demônio. Coube a outros limpar aquela bagunça, aquele rolo. Neste caso, a própria família de Saxon, veja só. Até que aquela área esteja totalmente limpa, eles sempre terão problemas, pode ter certeza. Além disso, eles são conhecidos em todo o Império como o Clã das Trevas, que coisa.
Assim como o herói foi abandonado, eles podem ser os próximos, quem sabe. Saxon estava todo ouvidos, super curioso sobre como o herói foi ghosted, sumiu. Dale disse que descobriu isso em sua própria pesquisa, a suposição mais óbvia, né? Dizem que ele saiu como um chefe depois de lutar contra Bardel, mas agora o pai dele está pensativo, muito pensativo. Muitas coisas podem não fazer sentido, não se encaixar. Para o protagonista, o Império é apenas um grande valentão que pega os pequenos, os mais fracos. Saxon está impressionado com a inteligência de seu filho e perguntou qual deveria ser o plano de jogo deles, o que fazer. O garoto foi direto ao ponto, sem rodeios. Eles não podem relaxar com o Império de jeito nenhum. Pra valer, eles têm que derrubá-lo, acabar com ele. Palavras fortes do garoto deixaram seu pai super sério, pensativo. Saxon perguntou se o garoto sabe no que está se metendo agora, de verdade. Dali disse que eles não deveriam começar uma revolta ainda, não, mas ele deu ao pai uma contagem regressiva de 10 anos. Rebeldes estão surgindo por todo lado, pipocando, outros vassalos estão no mesmo barco com medo de serem caçados, de verdade. A economia está afundando e a violência está explodindo, indo lá pro teto, mas em 10 anos eles podem aumentar totalmente a prosperidade dessas terras, pode crer. Apoiando outros esquadrões de resistência que também estão crescendo, Dale apresentou todo o seu plano ao Duque, detalhadamente. Eles conversaram até o sol nascer, sem parar. Hora do cara de cabelo comprido dar suas próprias opiniões, seus pensamentos. A verdade é que ele estava realmente curtindo o que ouviu, percebendo que o filho dele tem habilidades insanas, porque aquele garoto notou coisas que ele não conseguia. Isso o deixa ainda mais orgulhoso como pai, pode ter certeza. De agora em diante, ele não é apenas um garoto, mas o herdeiro dessas terras, o futuro. E como chefe da família, Saxon disse que vai ouvir o garoto e respeitar as ideias dele. Dizendo que ele pode falar sem se conter, este é um grande momento para o protagonista, ganhando mais autoridade, mais poder. Hora de ver do que ele é feito de verdade, Dale quer enfrentar o desafio da torre que fica na necrópole. É tipo um jogo de bruxos onde eles enfrentam os guardiões da torre mágica, sabe? Quanto mais difícil o inimigo, maior o prêmio, claro. O mais forte ganha o título de ancião, e o melhor dos melhores ganha o título de mestre, que honra. Saxon perguntou se o garoto está realmente pronto pra isso, porque é um lugar super arriscado, perigoso demais. Como ele ainda não atingiu o terceiro círculo, pode ser muito cedo, mas o garoto disse que chegará lá em breve. Pode apostar? Geralmente o terceiro círculo é algo para depois dos 20, sabe? Mesmo que ele seja um prodígio, Saxon está preocupado, claro. Mas nosso protagonista disse que é decisão dele, e ponto final. Se ele puder mostrar sua força nesse desafio, a autoridade dele ficará ainda mais forte, aumentando sua reputação, com certeza. Esse é o verdadeiro objetivo do nosso protagonista, pode crer. Mais uma vez, o pai dele pareceu curtir a ideia, então ele disse que deixaria o garoto decidir. Dale está pronto para mostrar ao pai que ele está falando muito sério, de verdade. Depois de alguns dias, ele chegou à Cidade da Morte, a Necrópole. Uma carruagem está chegando à torre, veja só. Muitas pessoas estão prontas para cumprimentar o Duque, uma multidão. Nosso protagonista saltou bocejando porque dormiu a viagem toda, um sono. Dale está se perguntando se ele pegou mais do que aguenta desta vez, se não exagerou. As pessoas estão chocadas com a presença do Duque ali, e seu filho gênio, claro, mas notaram que o garoto não está super empolgado, não. Eles também ouviram que ele tem habilidades insanas com a espada. Foi quando alguém duvidou, um tal de Velik. Velik é um cara de segundo plano na academia, pensando que vai conquistar aquela torre, coitado. O Duque e seu filho são recebidos por um figurão, uma pessoa importante. Fazia anos que Saxon não via Aerys, uma das anciãs da torre, pode crer. Quando a avaliação acontecer, ela estará ajudando o jovem protagonista, com certeza. Empolgado para conhecê-la, Dale foi rapidamente levado para um tour, para conhecer o lugar. Com o protagonista, outros 59 candidatos estão na disputa, todos treinados na academia, viu? Dale finalmente conheceu todos os outros concorrentes. Aerys começa a dar as boas-vindas a todos ali, com um sorriso. É o trabalho dela explicar o primeiro desafio da Torre Negra para eles. O que fazer? Eles têm que começar com o colar que receberam, o colar da vida, sabe? Esta etapa é uma batalha livre para todos. Um salve-se quem puder, e este colar tem um feitiço de proteção. Quando os candidatos são atingidos por um ataque legítimo, o colar fará sua mágica, mostrando que estão fora da disputa. Aqueles que acertam um golpe ganham 1 ponto de vida, viu? 3 pontos para avançar para a próxima etapa. Qualquer um que usar artefatos é expulso na hora, porque isso é trapaça, é roubo. Dale não parece abalado pela multidão até que alguns extras pensam que podem mexer com nosso protagonista, assumindo que ele ainda não atingiu o terceiro círculo, coitados. Eles até se sentem meio mal por ir atrás de um garoto como ele, que dó. Nosso herói adora essa arrogância, essa marra toda. Isso torna derrubar os extras uma moleza, uma barbada. Finalmente o confronto começa e todos começam a preparar seus feitiços, se armando. Um extra conseguiu trazer um corpo de volta à vida, que coisa. Um monte de mortos-vivos começa a marchar em direção ao nosso herói que está prestes a ser atacado pelo primeiro. Mas algo impede que isso aconteça, do nada. É o próprio morto-vivo do nosso herói, mandando ver com garras estilo Wolverine. E parece ter um soco sério, uma força bruta. Uma energia gelada se espalha, congelando alguns vilões na hora. Enquanto o Wolverine está no ataque, os extras estão tentando descobrir se este pequeno cara já é um mago duplo, que loucura. O zumbi congelado agora está totalmente destruído, virou pó. Nosso herói parece ser o maioral da área. Um morto-vivo tenta atacá-lo, mas os zumbis Wolverine dão cobertura, graças à armadura de gelo, mostrando que o ataque é totalmente inútil, não adiantou nada. Enquanto isso, o Wolverine ainda tem muita porrada para distribuir. Aquele figurante metido acha que usar mais de um elemento é contra as regras, porque esse teste é só para necromantes que usam magia das trevas. Mas nosso garoto sabe que não há regra que o impeça de usar seus feitiços. Como o teste ainda está rolando, é claro que ele está certo. Os figurantes precisam se unir para derrubar nosso garoto, que está sendo cercado por todas aquelas criaturas de novo. Dale adoraria usar o poder do seu artefato, mas como é proibido, ele tem que bolar outro plano. Dalo se esgueira por todas as criaturas e se aproxima do local do figurante. No caminho, um zumbi tenta atacar nosso garoto, mas era exatamente o que ele estava esperando.
Dele derruba a criatura com as próprias mãos e pega a espada que o monstro segurava, usando-a para acabar com seu inimigo. Os figurantes estão totalmente apavorados. O garoto consegue fazer isso com uma facilidade impressionante. Aquela lâmina foi aprimorada com magia, um sinal de que esse garoto sabe exatamente o que está fazendo agora. Na frente do herói, outro inimigo lança um soco brutal, mas nosso herói é pequeno demais para ser atingido. Ele desvia e está pronto para contra-atacar. Depois de alguns golpes, ele transforma aquele morto-vivo em um monte de pedaços. Agora o figurante não tem criatura para controlar, dando ao nosso herói a chance de ir atrás daqueles idiotas desprotegidos. Só o Bokudo sobrou de pé e Deus se aproxima dele na maior calma. O figurante implora por misericórdia, mas nosso garoto está se divertindo horrores, já que nenhum deles vai morrer de verdade. Então Dale acerta a cabeça daquele idiota com a lâmina da espada, o que é o suficiente para machucá-lo. Hora de pegar os resultados da primeira rodada. Dale é o único que passou, marcando um total de 60 pontos. Nosso herói só espera que todos assistam de perto, porque este é o primeiro passo em direção ao seu destino. Hora da segunda rodada. Nosso herói tem que derrubar uma criatura enorme. Geralmente, quem passa na primeira rodada se une para vencer esse monstro, mas nosso herói fez um favor a todos, zerando a concorrência. Isso significa que ele tem que vencer essa rodada sozinho. Ao contrário da primeira, qualquer magia é permitida desta vez. Mesmo assim, ele não pode usar seu artefato, mas isso não vai impedir nosso herói de garantir a vitória. Ele está pronto para enfrentar essa criatura com tudo o que tem, preparado para liberar o poder do terceiro círculo. O monstro lança um soco massivo, destruindo boa parte do chão da arena. Em meio a toda a poeira, a criatura não consegue ver seu alvo, então percebe que seus braços estão em chamas. Dale usou um de seus feitiços para atacar no momento certo. Ele está acelerando a decomposição desse morto-vivo. Aaron e o pai do garoto estão chocados com a técnica que ele está usando, e querem saber por que ele escolheu esse método em vez de simplesmente esmagar o inimigo de imediato. É por causa da experiência passada do herói, de quando ele derrubava monstros com uma espada. Guerra química é sempre vitória, o único lado ruim é o mau cheiro que vem depois. Reciclando um truque da sua vida passada, nosso herói consegue usar magia das trevas de um jeito inovador. Naquele mesmo dia, ele quebrou um recorde histórico, atingindo o 10º nível, deixando os figurantes verdes de inveja. Como houve muitas eliminações, os outros 59 participantes podem tentar o desafio novamente. Na noite daquela avaliação épica, nosso herói vai até uma fonte de água no jardim. Sua professora o encontrou relaxando lá e veio elogiar sua performance épica. Dale disse que era tudo graças às habilidades de ensino incríveis dela, o que a deixou ainda mais orgulhosa. Mas nosso garoto tem uma pergunta agora. Ele quer saber se a professora toparia um encontro. Sério, quem escreveu isso é um bobalhão total. Dale mencionou que tem um festival rolando na cidade e eles deveriam ir aproveitar. Sofia, ainda meio incerta, acabou concordando em ir. Ela está pensando em como está realmente indo a um encontro. Para ela, esse garoto provavelmente não entende o que isso significa, mas nosso protagonista sabe exatamente o que está rolando e planejou tudo. No centro da cidade, o festival está pulsando de energia. Fogos de artifício iluminam o céu. Passeando pelas ruas, Sofia disse que seu aluno devia estar exaurido do teste daquele dia. Dale disse que está tudo bem, e por quebrar o recorde histórico, ele ganhou alguns dias de folga até a próxima rodada. Agora eles estão apenas caminhando em silêncio pela cidade sob o luar que ilumina tudo. Dale percebeu que flertar assim não é tão fácil quanto costumava ser, mas aquele silêncio não é constrangedor. É sempre de boa estar com a professora, talvez porque ela acreditou nele desde o início e é por isso que ele quer se aproximar dela. Dias atrás, quando ele atingiu seu terceiro círculo, finalmente entendeu o que Sofia estava dizendo sobre o que o mundo anterior realmente significa. Para subir de nível, o garoto precisa inundar seu segundo círculo com mana. Mais uma vez, ele sentiu o fluxo intenso de mana. É a única maneira de fazer isso. Dale sentiu como se uma espada tivesse atravessado seu peito, a de Brandenburg, mas olhando para trás, o garoto não viu nada, porque estava em um lugar totalmente diferente. Lentamente, ele começou a descobrir o que aquela paisagem poderia ser. Alcançado através de meditação profunda, esse é o mundo interior do protagonista, e não há nada lá. O lugar parece super vazio. O vazio reflete sua solidão. Mesmo assim, Sofia se aproximou de nosso garoto. Foi quando ele percebeu que ela é quem traz luz ao seu mundo. Dale aproveitou a chance para confessar, dizendo que gosta da professora. Aquelas palavras deixaram a professora um pouco envergonhada, e o garoto disse de novo que gosta dela. Sofia respondeu com um sorriso. Então ela abraçou o garoto como forma de agradecê-lo por aquelas palavras. Sofia também disse que eles são muito parecidos. Depois de alguns dias, era hora do protagonista enfrentar o próximo desafio, mas ele está chateado. Não fez progresso nenhum com Sofia. Ela provavelmente viu aquela confissão como apenas conversa de criança, o que é uma pena, um balde de água fria. Neste desafio, nosso protagonista precisa vencer um duelo para avançar. O oponente desta vez é super humilde e honrado em enfrentar o protagonista, e ele deixou claro que não vai pegar leve com ele só porque é uma criança. Nesta etapa, usar artefatos é permitido e a proteção do colar pode não ser suficiente. Tudo isso só contribui para a vitória do protagonista, que teve que ficar na boa até agora. Assim que o duelo teve início, um ataque já estava vindo em direção ao nosso garoto.
Uma explosão massiva aconteceu naquele local. Este oponente não é como aqueles novatos e está super determinado a vencer de imediato. Dale conseguiu bloquear, mas um monte de flechas das trevas já estão apontadas para ele. Nosso garoto precisa pensar rápido se não quiser virar queijo suíço. Os ataques estão ficando mais insanos. Esse figurante realmente acha que já está com a vitória garantida, porque tudo o que o protagonista fez até agora foi desviar desses ataques loucos. Dale está pensando em reclamar das regras, já que aquele primeiro ataque aconteceu antes mesmo da batalha começar, uma falta total. Mas como ela está assistindo, nada aconteceu. Um sinal de que está tudo certo, ou que querem ver o que esse jovem tem. É por isso que o protagonista sempre odiou magos. É hora do personagem secundário tirar outro truque da manga, invocando um monte de mortos-vivos para se juntarem à luta também. Ele fez um discurso para isso acontecer. Aquelas palavras sozinhas quase fizeram o protagonista morrer de vergonha alheia. Mesmo assim, aquele oponente é seriamente difícil. Dale ainda está sendo pressionado pelos ataques, o que só aumenta ainda mais o ego do personagem secundário, vendo o jovem prodígio sob pressão, até que nosso protagonista decidiu usar sua técnica das sombras. Embora ele tenha conseguido se defender, o personagem secundário acha que não há mais nada pra ver aqui. Hora de fazer barulho, pessoal. É hora do show. Bem no coração de tudo, nosso herói está no meio da ação. Depois de realizar esse movimento épico, o ajudante está se sentindo todo convencido, pensando que já ganhou. Mas quando a poeira baixa, ele fica chocado. Não há ninguém lá. Nosso herói desapareceu como um ninja. Escondido nas sombras, Dale pensa. Só um covarde trapaceia contra uma criança. Mas sem ideia de onde está seu rival, o cara está pirando. Nosso herói tem um sexto sentido para a confiança abalada desse sujeito. Ele aparece ao lado dele graças à magia do seu artefato, mas todos os seus movimentos agora não são o suficiente para vencer. Olhando para baixo, o ajudante vê suas pernas presas por sombras prontas para devorar. Dale está tranquilo com isso, só quer um pedacinho sobrando. Os queixos da multidão estão no chão com essa cena. O pobre coitado está sendo destruído pelo poder do artefato. Está o dominando de uma forma super bizarra. Agora é a vez do ajudante implorar por misericórdia. Dale faz um sinal pro seu artefato e as sombras recuam, deixando o cara desacordado com as cuecas um pouco manchadas. Dale, depois de toda aquela pressão, conquista a vitória com estilo e está animado para enfrentar os próximos desafiantes. Mas depois daquele show de horrores, todos amarelam, tornando o caminho do nosso herói uma moleza. Ele usa a chance para subir o nível do seu terceiro círculo mágico. No 20º nível, um verdadeiro desafiante aparece. É o lendário Cavaleiro Sem Cabeça, pronto para o combate. Essa fera foi criada por um ancião da torre, uma chance para todos verem sua força. Alguns duvidam que o jovem prodígio possa passar desse nível. Dale sabe que as coisas ficam chatas se for muito fácil, então ele envia suas sombras. A multidão está colada na ação, sem ideia do que vem a seguir. Para choque de todos, o Cavaleiro Sem Cabeça se curva para nosso herói. Dale conquistou essa vitória sem um arranhão. É como se ele e a criatura estivessem em outra sintonia, mostrando quem manda de verdade. Dale diz para a criatura acabar com isso. Ela enfia a espada no próprio peito, a armadura caindo no chão com um barulho. Tanta lealdade que abandona seu papel de guardião. Só então nosso herói percebe que talvez tenha exagerado um pouco. Ainda assim, todos estão impressionados, mas é raro uma criação sacar seu próprio mestre. Dale atingiu o status de ancião na torre, provando seu valor. Enquanto ele se afasta da multidão, fofocas estão rolando sobre seu próximo movimento. Embora ele possa subir mais alto, há uma linha que ele não pode cruzar. E aqui, até monstros tremem de medo, algo desconhecido. Finalmente, o teste do herói termina. Fora da torre, nosso herói e seu pai são como celebridades militares. Nobres e anciãos só querem mostrar respeito pelos feitos do garoto. Graças ao seu desempenho espetacular, os territórios da região estão se unindo. Nos confins, soldados estão eliminando monstros. Entre eles, um mestre da lança mostrando habilidades insanas. Todos estão fazendo isso para honrar o nome do nosso herói. Depois de passar com louvor no desafio da torre, o pai de Dale entrega a ele as rédeas do esquadrão caça-monstros. E não é brincadeira, algo que um garoto de 10 anos não deveria estar fazendo, mas ninguém está duvidando das habilidades do nosso garoto. Lentamente, ele está unindo a região com seu trabalho duro. De volta ao castelo, ele é informado que o esquadrão derrubou 145 monstros e apenas 3 soldados da cavalaria tiveram arranhões leves, sem grandes perdas. Saxon pergunta se o filho usou magia para proteger as tropas, mas o garoto responde: não foi preciso. O sucesso da operação se deve todo ao treinamento daquele exército. Saxon está radiante, orgulhoso da conquista épica de seu filho. Helmet também está animado, pensando que o herói está pronto para liderar uma equipe maior. A verdade é que o capitão está sempre ensinando o garoto na parte teórica, e ele tem certeza de que o jovem logo liderará um exército massivo, tornando-se uma lenda em guerras territoriais. Além disso, Dale ainda está treinando com Charlotte. Os dois garotos estão dando tudo de si. Dale percebe que Charlotte aprimorou um pouco o seu jogo, mas a garota entende totalmente que ainda está atrás dele, já que nosso protagonista está dominando 3 círculos mágicos e arrasou no desafio da torre. Todos estão comentando sobre seus feitos épicos. O nome dele se repete como uma música chiclete. Vendo-a desanimada, ele disse para a amiga relaxar. Ele tem super certeza de que ela vai subir de nível logo. Mesmo com apenas 10 anos, essa garota já é uma prodígio mega talentosa.
Ela não gosta de ser tratada como criança pelo nosso herói, que também é uma criança. Honestamente, ele meio que esquece isso às vezes. Agindo como adulto, ele pensa que já chegou lá. De volta ao castelo, Dale tem outra sessão de teoria militar com o capitão. Naquele dia, ele aprendeu sobre a estratégia do martelo e bigorna. É quando a cavalaria ataca dos dois lados. Eles têm que esmagar o inimigo enquanto a infantaria os segura. Nomeada assim porque é como bater numa barra de aço com um martelo apoiado numa bigorna. Dale percebeu que funciona por causa da cavalaria deles, mas ele tem algumas perguntas urgentes. Mudando de assunto, Dale quer os detalhes do treinamento de Charlotte. Não tão talentosa quanto o protagonista, mas ela ainda se destaca. Ela dominou o básico de espadachim, em breve herdará a técnica da família dela. Mas há uma grande preocupação. Dale já está por dentro. A adequação dela às habilidades de espada Saxon. Cavaleiros transformam mana em aura para se fortalecer usando truques de cultivo. Magos fazem o mesmo, passando conhecimento através das torres. Cavaleiros formam ordens para ensinar suas habilidades à próxima geração. Nosso garoto sabe que a próxima fase da sua vida está chegando. Charlotte está treinando duro com ele, com tudo. A cavalaria aqui é como tanques com pernas. A deles é esmagar tudo. Um verdadeiro show de poder. O estilo de Charlotte é todo sobre velocidade e agilidade. Ela maneja uma espada livremente, mas pode não chegar aos 7 mestres da espada. Ela talvez nunca conquiste o título que seu pai um dia teve. Dale sabe que ela precisa dominar a técnica da espada fluorescente, mas eles precisam encontrar alguém que a conheça. Infelizmente, ela desapareceu com a queda da família dela. Dale realmente queria que não tivesse sumido. O treinamento deles é ininterrupto. A rotina do nosso herói é pesada, caçando monstros e treinando. Hora de mostrar seu progresso. Uma guerra territorial está se formando. Outro nobre quer um pedaço de uma mina de cobre. As fronteiras aqui são meio borradas. O nobre não está recuando da mina, e Brandenburg os está apoiando, de olho numa fatia do bolo de cobre. Nosso herói não está nada animado. Seus inimigos estão jogando sujo. Brandenburgo precisa de outra surra para aprender o lugar dele. Nosso herói sabe que desde aquele dia, esse Palerma tá tramando vingança. Mas para começar uma guerra territorial, precisa de um bom motivo. E a fronteira é a desculpa perfeita. Pensando bem, Dale sabe o que precisa ser feito. Ele quer liderar o exército, mas o pai não aceita de jeito nenhum, dizendo que é muito cedo para ele lidar com algo tão grande e que deveria parar de fazer afirmações descabidas. Guerra não é como lutar contra monstros. Ouvindo o barão, Saxon mandou ele se acalmar. A mina tá segura. O cara agradeceu, mas nosso herói ficou chateado. Ele tem certeza que tá pronto pra isso e não entende por que o pai disse não. Helmut entende a frustração do garoto, mas diz que o Duque tem seus motivos. Sendo um tio maneiro, ele preparou algo pro menino. Quer que ele aprenda um jogo de estratégia. Parece super divertido. É tipo xadrez, mas totalmente diferente. Helmut disse que é como uma guerra de verdade. As regras são complicadas, mas ele acha que o sobrinho vai se dar bem. Jogando contra ele, o garoto vai aprender mais sobre o campo de batalha. Dale pegou o tabuleiro e começou a comemorar pra valer. Rapidinho. Ele estava de boa com o pai. Dale lançou um desafio ao Duque, chamando-o para uma partida. Se vencesse, ganharia a luz verde para liderar as tropas. Nosso garoto percebeu que guerra não é só músculo, é um jogo de inteligência também, e queria se provar nessa partida. Helmut pediu desculpas pelo drama, mas o Duque topou o plano do garoto. Se Dale vencesse, teria seu desejo realizado. Dale assentiu em agradecimento, mas o pai disse: perca e nem um pio sobre isso de novo. O jogo começou. Nosso herói estava totalmente à vontade. Helmut assistia, chocado com a ação. A vitória foi moleza. Para completar, essa foi a terceira vitória seguida do garoto. Tudo o que ele queria saber era se a promessa seria cumprida. Sem outra escolha, Saxon perguntou há quanto tempo o filho sabia as regras. Dale disse que leu um livro sobre isso anos atrás. Mas, fala sério, isso é uma mentira deslavada. Agora eles tinham que cumprir a palavra. Saxon entregou as rédeas ao garoto para a próxima batalha, o que fez o capitão suar um pouco. Além disso, Saxon lembrou que o orgulho da família estava em jogo. Perder não era opção. Então perguntou de novo se Dale realmente conseguiria lidar com isso, mas nosso herói estava tranquilo. Ele já tinha sido o herói antes. Saxon ficou impressionado com a confiança dele. Logo a notícia se espalhou, chegando até Brandenburgo. Ele queria saber o que o filho estava aprontando. Com uma garrafa de vinho na mão, disse ao velho para se acalmar, porque do outro lado era só um garoto de 10 anos. Filipe, o mais velho, queria liderar as tropas nesse ataque, mas Brandenburgo não estava muito animado, porque sabia que o garoto não era um Zé Ninguém, e tinha certeza que o filho não conseguiria se igualar a ele nem com um século de treino. Já que, para ele, Filipe era só um jovem baladeiro. Irritado, o velho se arrependeu de não ter pego a Charlotte quando pôde. Ainda assim, deixou o filho acompanhar os cavaleiros, mas não para liderar, só para ficar de boa. Filipe ficou confuso, descobrindo que o verdadeiro chefe seria o cavaleiro Milvas, enquanto ele estava ali só de enfeite. Para finalizar, Brandenburgo mandou o cavaleiro escoltar o jovem baladeiro para fora. A verdade é que o vilão estava super estressado. Ele queria participar da batalha, mas não queria ir com tudo contra um garoto. Agora ele achava que tudo isso fazia parte do plano mestre de Saxon. Enquanto isso, do lado do nosso herói, Helmut ainda estava preocupado. Depois de alguns dias, eles chegaram nas terras do Barão Cinturão Verde. O barão estava assustado, não esperando o herói naquele dia. Seus cavaleiros também estavam nervosos, vendo apenas um garoto. O barão se aproximou do nosso herói, dizendo que estava feliz por ele ter aparecido, mas por dentro ele estava pirando. Confiar num garoto era difícil, mas como o herói era filho do Duque, ele o convidou para um banquete, mas o menino disse, sem tempo para isso.
Isso deixou o barão ainda mais apavorado. Nosso garoto sacou a espada. Ele disse que precisava inspecionar as tropas, porque queria encontrar o soldado mais forte dali. O conde não estava acostumado com esse tipo de exigência com uma espada no pescoço, e o herói disse que não se repetiria. Então, um soldado se apresentou, afirmando ser o melhor daquelas tropas. Ninguém o vencia na região e ele estava pronto para dar uma lição no garoto, pensando que o destino o escolheu para restaurar a honra do conde. Mas ao observar o soldado, nosso herói ficou um pouco decepcionado. Ainda assim, ele afastou a espada do pescoço do conde. Uma coisa nosso garoto sabia. Essa gente estava duvidando dele porque ele tinha só 10 anos e liderava uma grande missão. Em resposta, Dale disse que também duvidava das habilidades deles, e que a melhor forma de se entrosar era com espadas. Mas tem que manter a diversão. O tal soldado mais forte era só um baladeiro provando apenas mediocridade. Já que lutar não é bem a vibe, Dale perguntou se o cavaleiro faz isso para aumentar seus pontos de bravura. Aquelas palavras só fizeram o cavaleiro entrar em modo fúria total. O nome do figurante é Habuk, e ele quer restaurar a honra daquele lugar. Rapidinho, os dois estão equipados para esse confronto nada tranquilo. Dali perguntou se aquele cavaleiro ficou sabendo das coisas épicas que ele já fez. O cavaleiro assentiu e nosso protagonista percebeu que ele tem uma confiança séria. Talvez esteja tramando alguma estratégia sorrateira para pegar o garoto desprevenido. Num piscar de olhos, o cavaleiro avançou contra o protagonista, mas quando as espadas se chocaram, nosso herói sacou sua defesa de sombras, que é praticamente inquebrável para aquele pobre figurante. Dale também notou que esse cavaleiro não exibe nenhuma aura, talvez nem a tenha. Se esse cara vai com tudo, nosso herói também não vai se segurar. Ele intensificou suas sombras e invocou um círculo mágico. Meio assustado, o figurante percebeu que estava preso na escuridão. Agora ele está ficando seriamente apavorado. Exibindo suas habilidades de cavaleiro, ele tentou cortar a sombra com a espada, mas percebendo que esses ataques não parariam, o poder do artefato bagunçou seu foco. Ele tentou golpear o protagonista, mas foi um fracasso total. Vendo aqueles movimentos, Dale percebeu que esse cavaleiro não é grande coisa. Então, do nada, o cavaleiro simplesmente caiu como se tivesse escorregado numa casca de banana invisível. Dale assistiu, ainda chocado, se perguntando se isso era de verdade. Ele não podia acreditar que o cavaleiro foi derrotado tão fácil. Agora o conde estava suando frio. Um de seus melhores cavaleiros foi nocauteado antes de um grande evento. Naquele momento, Dale perguntou se o conde realmente entende a enrascada em que se meteu. Com habilidades tão fracas, suas tropas só vão atrasar a batalha. Parece que ele planejava ficar de boa assistindo a luta de um lugar seguro enquanto nosso herói faz o trabalho pesado. Se esse é o melhor cavaleiro dele, Dale tem más notícias. Mesmo assim, Saxon vai manter a promessa de guardar aquela mina, mas isso não significa que eles podem relaxar. Eles têm que ficar prontos para a batalha. Até lá, a equipe do protagonista será a espada da região. É hora do conde tomar uma atitude, se vai apoiar nosso garoto ou arriscar perder suas terras. Assim que ele terminou o discurso, Dale viu todos os soldados ajoelhados. Eles agora estão jurando lealdade a ele. De volta ao castelo da família do protagonista, Helena está chorando rios, mas está sendo confortada. Saxon tem certeza que o filho tem muito mais talento do que eles pensam, e quando o garoto crescer, verá horizontes que nunca sonharam. Ele tem certeza que esse garoto vai dominar o mundo um dia. Acordando super cansado, o protagonista percebeu que estava cercado por totalmente noobs. Brandemburgo não escolheu aquele local aleatoriamente. Ele sabia que aquelas tropas não estavam prontas. Na manhã seguinte, os soldados começaram o dia com um trabalho pesado. Eles estão carregando pedras enormes, mas não estão em forma o suficiente para terminar o treinamento. Nosso garoto observava enquanto o treinamento acontecia. Aquele figurante, que é o mais forte de todos, já está esgotado. Essas tropas precisam começar do básico. Entrar em forma é obrigatório. Dale mandou o mensageiro ir para as terras do Barão Parker para iniciar as negociações. Nosso garoto não aceita termos ruins. E antes da batalha, ele quer conversar com algumas pessoas. Uma tenda para essa negociação surgiu na fronteira. O garoto mais promissor da galáxia já está lá esperando. Reforços inimigos estão a algumas semanas de distância, com logística de suprimentos e ataques praticamente certos, e a força do Barão Parker não deve ser subestimada. Com o Barão também está Felipe, o que deixa o protagonista super feliz. Ele meio que já esperava por isso. Aquele comandante é só de enfeite. Dale sabe que ele é um Zé Ninguém total. Milvas, o cavaleiro atrás dele, é o verdadeiro chefe daquele esquadrão. Nosso herói cumprimentou os dois com extrema polidez. Felipe tem um ar de arrogância e quer saber se o garoto está realmente disposto a negociar depois de todo esse tempo. Parece que o moleque se assustou com uma guerra de verdade. Dale devolveu a pergunta querendo saber por que eles sequer aceitaram a negociação. Ele deixou claro que não estava falando com Felipe. Nosso herói não está conversando com o fantoche. Ele quer respostas do verdadeiro comandante, o Cavaleiro Milvas, e essa atitude do nosso garoto deixou os dois irritados. Para provar seu ponto, Dale perguntou por que uma espada sagrada estaria de boa ali, especialmente quando o tal comandante tem 0 talento. Milvas disse a Felipe para não se importar com esses comentários, mas o verdadeiro comandante começou a pirar. Poucos sabem da treta de Brandemburgo com o filho baladeiro. Então esse garoto não deveria saber de coisas tão secretas. Dali aproveitou a chance para botar lenha na fogueira, perguntando a Felipe como é ser odiado pelo próprio pai. Milvas interveio e disse que a conversa acabou. Hora de cair fora o mais rápido possível.
Mas o pobre playboy já está na armadilha do protagonista, que perguntou se ele também precisa de permissão para falar, recebendo ordens de alguém inferior a ele. É tipo o cachorro passeando com o dono. Milvas tenta dizer a Felipe para ignorar essas palavras, mas o cara já está super irritado e pediu silêncio. Os dois agora estão discutindo muito, enquanto o nosso protagonista observa com um sorriso. Desse jeito, essa discussão pode ser mais épica que a própria história. Já que o fantoche acabou mostrando os cordões, o objetivo do protagonista é bagunçar a cadeia de comando inimiga. Ele nunca quis negociar de verdade, então mandou seu próprio cavaleiro ficar de boa lá fora. Dale agora está sozinho e perguntou se poderiam conversar em particular, apenas os verdadeiros chefes do comando. Felipe concordou com isso, o que deixou o verdadeiro comandante ainda mais nervoso. Milvas foi expulso de forma bem dura, usando seu cartão de filho de Brandemburgo para isso. O verdadeiro comandante agora está super preocupado. Esse baladeiro caiu direitinho na armadilha do inimigo. Para não piorar as coisas, Milvas saiu da cabana. O protagonista elogiou essa atitude e disse a Felipe que veio apenas para negociar, mas o jovem playboy não está acreditando. Dale disse que se os cavaleiros do pai dele desistissem dessa luta, ele forneceria às tropas de Felipe todos os suprimentos de que precisam para voltarem para casa. Essa oferta deixou o playboy super ofendido, tipo muito. Dale pediu desculpas pela tirada anterior, mas deixou claro que não quer as tropas dele ali. Caso contrário, um monte de cavaleiros de Felipe vai morder a poeira e outros serão capturados. Essa é a última chance de Felipe de manter a dignidade. Isso fez Felipe começar a sorrir de lado, dizendo que Milvas estava certo, que aquela reunião era só para irritá-lo. Dale ficou chateado que a oferta foi recusada, mas com total confiança disse que essa era a última oferta que faria. Quando a batalha terminar, não será Milvas quem será culpado pelo fracasso épico, mas o primogênito totalmente sem noção. Felipe disse que isso é total bobagem, garantindo que o garoto não vai sorrir por muito tempo, porque ele acha que logo vai mostrar a todos o que é que é. Depois daquele fracasso de negociação, a patrulha nas muralhas foi reforçada. Milvas fica de olho na sua equipe, que notou um grande movimento nas forças de Saxon, mas o comandante está pensando na tranquilidade que nosso protagonista demonstrou. Em nenhum momento ele pareceu um novato, então eles deveriam aproveitar essa chance para esmagar essa ameaça enquanto ainda é só um garoto, para não virar uma dor de cabeça maior para o Império. Milvas disse à sua equipe que calaria a boca desse garoto de uma vez por todas. Um mensageiro disse ao nosso protagonista que a força principal do inimigo começou a se mover. Dale já estava pronto para isso. É hora de liderar sua equipe para a batalha, motivando suas tropas a trazerem o calor em sua forma mais pura. As trombetes soam. A batalha está acontecendo de verdade. Figurantes estão caindo como moscas. Milvas avança cheio de pose, liderando sua cavalaria. O plano de vitória deles é impedir que as tropas do protagonista avancem. E para manter a calma, Felipe tem que ficar fora do caos. As forças de Parker ficarão de um lado para atingir os cavaleiros do Cinturão Verde. Durante esse tempo, Milvas liderará as tropas de elite para esmagar o protagonista, e ele sabe que não pode perder essa chance por nada. Os soldados começaram a perceber que as coisas estão ficando super intensas. A cavalaria avança com força, o caos entre eles está ficando cada vez mais selvagem, mas as tropas do protagonista são endurecidas pela batalha e estão dizendo aos seus companheiros que as coisas não vão acontecer de qualquer jeito. Olhando para trás, os figurantes sentiram uma onda de alívio. O protagonista está bem ali no campo de batalha, na linha de frente. Com uma voz que ainda não chegou na puberdade, o garoto grita para as tropas não recuarem. Eles têm que lutar pela honra do seu nome. O cavalo do nosso garoto abre caminho por um monte de Zé Ninguéms. Milvas observa seu alvo de perto, que está vindo para um confronto. Ele pensa que esse é o plano do garoto para ser isca, mas é exatamente isso que Milvas quer. Então ele começou a avançar contra o inimigo com suas forças logo atrás dele. A cavalaria de Saxon não vai deixar ninguém chegar perto do protagonista facilmente. As duas equipes se chocam num confronto mortal. Milvas está todo na vibe de vitória tranquila. Ele diz aos seus cavaleiros para avançarem de novo em busca da vitória. Hora de mostrar seu status de soldado de elite. Com sua lança, Milvas acabou de nocautear um figurante. Mas espera aí, um cavaleiro que claramente pulou a aula de capacete básico está pronto para vingança. Milvas sente a arma vindo para o pescoço dele, mas sendo o profissional que é, ele impede isso rapidinho e continua avançando pelo campo de batalha, cortando e fatiando, tudo para chegar mais perto do nosso garoto. Então ele percebe algo super estranho. Inimigos estão caindo como moscas, e um cavaleiro do Corvo Noturno grita recuar. Essa é a equipe do nosso herói. Eles deveriam ser selvagens, mas foi uma moleza. Então uma mensagem do flanco chega. A equipe de Parker está sendo destruída. Por outro lado, figurantes estão sendo aniquilados. Ninguém entende por que os capangas do Cinturão Verde estão usando aura em seus equipamentos. Felipe recebe o aviso. Eles querem que a equipe dele ajude também, porque a equipe do nosso herói está entrando em modo besta total do outro lado. Felipe, todo ego quer derrotar nosso herói. A notícia chega a Milvas. Felipe está movendo sua equipe para a zona de perigo, ignorando as ordens do verdadeiro estrategista. Os flancos estão perdidos, reforços estão chegando. Felipe está cego pelo ego, pensando que pode derrotar o inimigo. Desse jeito, eles vão ser cercados. Um dos conselheiros de Milvas diz que eles deveriam cair fora, mas o comandante ainda não está pronto para vazar. Olhando para o nosso herói, ele sabe que não acabou. Hora de esmagar essa arrogância com uma ação séria.
Milvas está reunindo seus cavaleiros de novo. Só há uma maneira de vencer. Esses caras leais estão prontos para lutar até a morte uma última vez. Todos estão fazendo um juramento de espada. Milvas pede por algum apoio divino. Animado, ele promete que vão fatiar o inimigo como papel. Suas tropas avançam acreditando que podem mudar o jogo. As tropas inimigas estão se aproximando do nosso garoto. Pelo sorriso dele, parece que tudo está saindo conforme o planejado. No caos da batalha, é difícil ver o panorama geral. O estresse e a adrenalina podem mexer com a cabeça de qualquer um. Nenhum veterano como Milvas consegue escapar disso. E agora ele vê nosso garoto usando uma flecha mágica. Essa é a bala de gelo de Dale, agora de nível superior. Os tiros são precisos, mirando nos inimigos. O alvo do nosso herói, um dos cavalos. Isso é o suficiente para tirar um cavaleiro de combate. Milvas percebe que esse garoto tem habilidades de mira insanas. Aquele feitiço não é brincadeira, e fazendo isso a cavalo. Outro nível, e nosso herói está apenas aquecendo. Ele conjura uma enorme parede de gelo para bloquear os inimigos que se aproximam. Agora eles estão presos com esse bloqueio épico. Dale dá o sinal verde para sua equipe. Hora de liberar o ataque de verdade. Aqueles cavaleiros estão animados para a ação. É a hora do show. Figurantes do outro lado começam a cair. Milvas observa o caos se desenrolar, totalmente desanimado. Eles foram enganados, era tudo uma armadilha. Para completar, Felipe tomou a pior decisão e o perigo está se aproximando dele também. Todos estão sendo atropelados por aquele ataque. A linha de frente está perdida. Milvas está ficando cada vez mais irritado com apenas um movimento restante. Avançando contra a parede de gelo como um chefe, provando que é uma fera, ele arrebenta aquela parede, pensando que desta vez está encerrando a saga militar do nosso herói. Mas Dale, pesando uns sólidos 28,5 kg, nem se abala. Sangue voa para todo lado. Ao final do dia, os inimigos sobreviventes são todos capturados. Aquele comandante, não mais uma ameaça, ganhou uma promoção de campo de batalha a prisioneiro. Seu manual militar foi sua ruína, algo que nosso herói sabe muito bem, tendo sido vigiado por cavaleiros a vida toda. Derrotar aqueles vilões foi moleza. Um soldado contou o babado ao nosso herói que o Barão Cinturão Verde mandou bem também. Todos os chefes inimigos foram capturados. Milvas acha que é tudo culpa de Felipe. Nosso herói percebeu que havia confiança zero entre eles. Então ele armou uma armadilha sorrateira para os dois, usando o caos da batalha a seu favor. E boom, ele os fez cavar a própria cova. Mas, mantendo a vibe do Império, Dale está disposto a dar uma colher de chá se eles desembolsarem algumas moedas de ouro para ficarem vivos. Mas aqueles soldados são orgulhosos demais para isso. Nosso herói não é de forçar a barra. O primeiro daqueles figurantes acabou de ser finalizado. Hora do comandante fazer sua jogada também. E o que ele fez chocou seus homens. Ele realmente se curvou para um garoto de 10 anos. Milvas não fez isso porque estava com medo de bater as botas. A verdadeira razão pela qual ele queria ficar por perto era para espalhar a notícia. Nosso herói é uma fera total. Ele disse a todos os seus cavaleiros para fazerem o mesmo. Pelas regras do Império, eles estão pedindo para serem tratados como prisioneiros de guerra. Dale não esperava que eles se ajoelhassem, então não precisava botar mais lenha na fogueira. Quebrando a tradição, Dale garantiu que nenhum deles sairia vivo. Ele ordenou que seus cavaleiros começassem o trabalho. Todos ficaram chocados com essa ordem. A tradição do Império não é brincadeira, mas a palavra do nosso herói é lei naquele lugar. Os soldados estão sendo totalmente aniquilados. Entre aqueles caras, um é mais culpado que os outros. Sentindo o peso da própria bagunça, o comandante tenta um último ataque desesperado, apenas para ter o peito empalado antes da hora, ação cortesia dos cavaleiros do nosso herói. O garoto caminhou até o comandante moribundo e perguntou se ele lembra do seu fim. Dale disse que lembra de ver o rosto dele naquela noite, cristalina, porque ele também estava lá com Brandemburgo. Quando ele foi apunhalado pelas costas pela gente do Império, movidos por vingança, Dale perguntou de novo. Se ele lembra disso, do seu fim, agora que está morrendo de medo, o comandante acha impossível, ele não consegue entender como o herói ainda está vivo, mas não terá resposta enquanto as sombras o engolem. Pela primeira vez, Dale sentiu um pouco de paz. Seu trem da vingança tinha partido. Hora do flashback. Soldados estão caindo como moscas. Quando Felipe entendeu o que realmente estava acontecendo, eles já tinham perdido a luta. As tropas do flanco estavam perdidas. Todas foram aniquiladas. A cavalaria negra tinha as forças principais do inimigo cercadas. Felipe está totalmente abalado pelo olhar presunçoso do nosso herói. Seus soldados estão implorando para ele tomar uma decisão, mas o pobre coitado pirou. Ele não quer perder assim, então disse aos seus homens para lutarem até o fim. Não é o estilo deles se ajoelhar em batalha. Isso deixa os cavaleiros nervosos, sabendo que não podem vencer, mas Felipe insiste que sigam as ordens. Essa é a última resistência deles nesta luta. O cavalo de Felipe começou a pirar porque um inimigo apareceu pronto para fatiar e picar com sua espada. Felipe estava morrendo de medo. Ele queria bater as botas na cama, não no campo de batalha. A vitória do nosso herói foi épica e total. Tudo saiu como planejado e o jovem mestre recebia muitos elogios de suas tropas. Felipe foi capturado e fazia um escândalo para ser solto. Nosso herói viu que esse arrogante não entendia nada da vida. O coitado não parava de tagarelar, e o herói sabia que ele abandonaria o campo para salvar seus homens. Felipe disse que era dever de um comandante permanecer até o fim. Com a batalha encerrada, Dale pensou que esse cara vivia de favor, cheio de medo. Felipe pediu a um garoto para esperar, dizendo que aceitaria de bom grado um duelo para decidir o resultado da batalha. Um dos cavaleiros do herói achou aquilo muito arrogante, mas nosso garoto deixou passar, aceitando o desafio do prisioneiro.
Felipe sentiu um vislumbre de esperança. Assim que viu uma brecha, avançou contra nosso garoto. Ele se achava um estrategista de primeira e tinha certeza que nosso herói cairia nessa. Era hora daquele moleque arrogante morder a poeira, mas as sombras do herói espetaram a mão do playboy. Felipe não conseguia entender, mas assim que a dor atingiu sua mão, ele gritou como uma criança implorando por misericórdia. Dale lançou um olhar que dizia: "Sério, cara", percebendo que o Sr. Playboy seria um fracasso total até o fim. De volta pra casa, Dale recebeu boas-vindas de herói, tipo como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Suas histórias épicas se espalhavam como fogo, e você sabe como o povo adora apimentar as coisas. Mas nem todo mundo estava animado. Alguns diziam: "Ei, nem toda notícia é boa. Houve muito sangue." Talvez os deuses estivessem tipo: "Calma, isso é muito drama." Esse velho da igreja disse: "Os deuses estão de boa com o garoto agora, mas um dia ele pode ficar louco por espadas." De volta ao castelo, alguém estava pulando pelas paredes esperando nosso herói. Era sua irmãzinha, Liz, que mal tinha 2 anos, mas já falava como uma mini Shakespeare. Com suas palavras grandiosas, Liz disse: "Senti muito sua falta, mano." Realmente também estava lá, todos sorrisos, elogiando a vitória épica. Agora nosso herói ia ver o pai. No caminho passou por Charlotte e seu professor, acenando para eles. Ele chegou aos pais, pronto para contar tudo sobre sua vitória. Saxon disse: "Você arrasou, garoto." E nosso herói respondeu: "Não teria conseguido sem minha equipe incrível." O cavaleiro nerd Bailey também foi mencionado. Helena pensou que o garoto devia estar exaurido depois de tanta ação. Ela disse: "Cara, você precisa de um cochilo pra já." Mas a felicidade estava nas alturas para nosso garoto. Ele não voltava para casa há uma eternidade, então era um grande acontecimento. Enquanto isso, Brandenburg estava perdendo a cabeça, fervendo como uma chaleira. Ele exigia saber onde estavam suas tropas e seu filho inútil. O figurante abriu o bico dizendo que estavam todos fritos e a maioria dos sobreviventes eram prisioneiros, Felipe incluído. Uma pilha gorda de ouro era necessária para resgatá-los. Brandenburg ficou chocado que aqueles perdedores sobreviveram a um fracasso tão épico. Ele estava pronto para jogá-los na cadeia por serem uns molengas. Brandenburg ordenou que fossem trancados para começar a pagar pelo erro. A batalha entre essas duas forças se tornou lendária e as pessoas ainda fofocam sobre os feitos épicos do nosso herói. Dale ganhou a fama de ser implacável com seus inimigos. Ele finalmente atingiu o grande objetivo. Seu pai tinha uma surpresa especial para sua festa de aniversário, promovendo a Visconde, um título com grande influência e estilo. O herói ficou grato pelo presente e aproveitou para dizer que tinha um plano em andamento. Rumores sobre seu lado selvagem estavam circulando, que cavaleiros leais a Deus aprovaram de sua ira, e a igreja não ficaria nada feliz. Nosso garoto queria um cara a cara com o Papa para mudar a narrativa sobre sua reputação. O Duque teve que refletir sobre o pedido do garoto, mas ficou intrigado pensando que o medo era poder, mas o garoto queria uma repaginada. Dale achava a igreja uma equipe legal para ter ao seu lado. Saxon perguntou se o garoto tinha um plano secreto e nosso herói disse: "Totalmente." Ele ia fazer uma oferta irrecusável. Além disso, enquanto estivesse lá, planejava pegar o Grimório Proibido. Alguns dias atrás, nosso garoto teve um pesadelo das profundezas de Auroville. Um zumbi o segurava em seu aperto, uma espada em seu peito, perguntando se ele lembrava da própria morte. Como se estivesse sonhando, ele percebeu que estava se vendo até que uma espada o atravessou. Dale acordou desse pesadelo, todo abalado e ofegante. Ele estava no abismo de sua mente, e era a cena mais assustadora até agora. Nosso garoto ainda é assombrado pela solidão e seus demônios internos, o que ele acha super chato. Algo está faltando. Dale pensa que para dominar seu mundo interior, ele precisa de ainda mais poder. Assim como um cavaleiro precisa de uma espada, grandes magos precisam de um grimório. A jornada do nosso herói finalmente começa, deixando sua terra natal. O caminho levava pela zona de batalha, longe do alcance do Império. Depois de perder, o Barão Parker tinha uma opção restante. Ele virou bandido e nosso garoto foi parado por esses tipos suspeitos. Um monte de flechas de aviso atingiram o chão, parando a carruagem. Esses caras queriam saber por que estavam invadindo o território de Parker. E olhando para esses bandidos, era claro o que eles queriam. Disseram ao nosso viajante que um pedágio era devido. Dale estava de boa com isso, dizendo que tinha algo especial pronto para esse momento. O bandido usando uma bandana na testa pensa que seu alvo vai ser tranquilo. Sua equipe pegou uma sacola enorme, dentro estava carregada com moedas de ouro, muito mais do que pensavam que conseguiriam. Então deixaram a caravana passar, esperando que nosso herói apareça de novo. Mas esses caras sentem que vão continuar tirando proveito disso. A jornada do nosso herói começa de novo até que atingem outro bloqueio. O Barão Parker está relaxando com os bandidos agora e os interroga sobre como ousam cruzar seu território sem pagar o pedágio. O cavaleiro do nosso herói diz que já pagaram e cobrar pedágio 2 vezes não rola. Os bandidos riem da equipe do nosso herói dizendo que nada foi pago. Eles acabaram de se conhecer e são todos sobre seguir as regras do Império.
Aproveitando o momento, o Barão diz que eles têm que entregar tudo se quiserem continuar respirando. Enfrentando um suposto herói de guerra, Barão Parker, nosso herói estava pronto para isso. Mas depois de ouvir aquilo, ele não pôde deixar de cair na gargalhada. Dale diz que não se lembra de nenhum herói daquelas bandas. É quando o Barão Parker percebe com quem está mexendo. Ainda assim, ele diz à sua equipe para relaxar. São apenas 2 viajantes. Essa é uma luta que eles podem vencer. Eles têm a vantagem. O Cavaleiro de Óculos está apenas esperando a luz verde, Dale diz. Não precisa agir. Irritado, Parker ordena que seus arqueiros disparem. Flechas voam no garoto, mas seu Cavaleiro de Óculos as bloqueia, que também é uma fera na arte da porrada e pronto para revidar. Os figurantes agora estão totalmente assustados, porque o Cavaleiro de Óculos já está perto de alguns deles, cortando membros com o fio da espada. Ainda há um monte de alvos em potencial para esse cavaleiro. Vendo o caos se desenrolar de novo, Parker não consegue acreditar nos próprios olhos. De joelhos, ele implora por misericórdia ao jovem mestre, prometendo lealdade para sempre. Mas nosso jovem herói também é uma carta coringa. Ele não tem nenhum motivo para facilitar. A jornada continua. Ele encontrou muitos assim no caminho até que finalmente chegaram ao local. Essa é a cidade sagrada onde fica o quartel-general da igreja. O que nosso herói está fazendo não é uma peregrinação. Ele sabe que os religiosos são profissionais em julgar. Nosso garoto está agora em frente a um portão enorme e está se aproximando de um padre importante. Este é o Cardeal Nicholas, um grande chefe religioso. Ele também é um mago branco do Sexto Círculo, um grande fã da deusa. O clérigo ouviu sobre o banho de sangue naquela batalha. Pensando que todos aqueles caras foram sacrificados, o clérigo diz que é uma pena. Nosso garoto concorda. Dale admite que suas escolhas foram ruins, causando mais sacrifícios do que o necessário. Para consertar sua reputação, ele fez essa viagem, mas até o Cavaleiro de Óculos duvida que funcione. Enfim, Dale diz ao padre que espera que essa viagem não tenha sido um desperdício. Mas olhando para o garoto, o cardeal pensa que os horrores do campo de batalha podem ter mudado sua mente. Se sim, é perfeito. Nicholas diz que a misericórdia da deusa é para todos. Nenhum pecado não pode ser apagado. Nosso garoto se anima com isso e o cardeal confirma. Dale pergunta se foi por isso que ele vendeu a nação sagrada ao Império. Nicholas fica inquieto dizendo que as piadas do garoto são demais. Dale diz que antes do estado ser tomado pelo Império, os 12 bispos tentaram influenciar o Papa a concordar. Nicholas estava nessa também, mas o velho Papa não assinaria o tratado até o fim. Então ele foi pro caixão. Tudo isso aconteceu porque os bispos o apunhalaram pelas costas. Dale quer saber se a deusa perdoou o pecado do cardeal de vender sua nação. Isso irrita Nicholas pensando que o garoto quer espiar pecados. Mas tudo o que ele fez foi espalhar mentiras. Dale diz que matar um mensageiro do duque não vai calar nada, porque ele não quer desenterrar as mentiras sujas da igreja. Eles querem que o cardeal enfrente as consequências do silêncio, tudo isso é blefe do nosso herói. Mas depois de pensar, Nicholas se acalma e pergunta o que o garoto quer. Dale sabe sobre um arquivo secreto nesta catedral onde a igreja esconde livros proibidos. O garoto está louco para entrar nessa biblioteca sem amarras, porque é lá que o grimório mais assustador de todos, o livro do bode negro, está. Nosso herói já está descendo essas escadas assustadoras. Só uma pessoa pode entrar. O cardeal disse: o que quer que aconteça lá, a igreja não está envolvida. Ele também mencionou que o garoto só pode pegar um livro e tem que calar a boca para sempre sobre os segredos da igreja. Dale disse, claro, sem problemas, fazendo um juramento com o cardeal ali mesmo, usando magia que pode mexer com sua saúde como efeito colateral. Esse é um dos truques orgulhosos da Torre Branca. Dale, descendo as escadas, tem certeza que se quebrar esse acordo, seu coração vai explodir. Ele finalmente chega ao portão da Biblioteca Proibida. Na entrada, há um aviso super tranquilo. Uma vez que você entra, abandonai toda a esperança. Depois de abrir a porta, o garoto entra na biblioteca. Não é chamado de inferno à toa. É uma masmorra enorme. Os livros são tesouros que sempre trazem caos, mas Dale tem que encontrar seu grimório o mais rápido possível. No caminho, ele esbarra em alguém. Um monte de cavaleiros estão vindo em sua direção, deixando nosso herói um pouco intrigado. É provavelmente a proteção da igreja, reanimando aqueles corpos para guardar o lugar, mas as sombras do nosso herói estão sempre prontas para devorar alguém. Sem ninguém olhando, Dale pode fazer o que quiser. Usando suas habilidades, ele derruba todos aqueles cavaleiros, sem suar. Ele está feliz por não ter que esconder seu poder, mas nosso herói tem que manter os olhos no objetivo. Depois de dar um pouco de seu sangue, Dale começa a fazer outro juramento. Ele afirma ser o sucessor da família e chama o clã das trevas para selar o acordo. Uma voz misteriosa diz: seu sangue é super forte e quer fazer um pacto. Essa entidade está animada também. Nosso herói sente a mudança de energia no local. A entidade sente a sede de vingança do herói e seu instinto assassino. Dale está numa grande e velha poça de sangue, parece que ele está dentro de um dos livros. Uma entidade surge atrás dele querendo selar o acordo, prometendo exterminar todos os seus inimigos. O que ela oferece é uma poça de sangue feita dos corpos de traidores. Avaliando a cena, Dale percebe que está no livro do massacre. Ele tem movimentos secretos, perfeitos para exterminar um monte de gente de uma vez. Seus poderes são fora do comum, mas não é o que nosso herói procura agora. E ele diz à entidade para se afastar, deixando claro que não é o que ele está procurando. Irritada, a entidade tenta atacar, não gostando de ser rejeitada.
Ela também diz que ele não pode sair vivo depois de tudo isso. Nesse momento, Dale mostra o poder de seu artefato das sombras. É apenas um mundo de faz de conta num livro. Esse mundo não pode mexer com o que ele tem, mas é uma história totalmente diferente quando as coisas mudam. O mundo do nosso herói está engolindo totalmente aquela dimensão, e ele nem precisou suar. A entidade fica perplexa se perguntando como está sendo engolida pelo mundo interior de um garoto. Dale diz que o número de corpos que seu criador acumulou nem chega perto do que ele fez. Ele perdeu a conta de quantas cidades ele destruiu. Isso é só um gostinho do seu passado, mas a entidade ainda está furiosa, tentando lutar para não ser engolida. Antes que pudesse atacar, seu corpo foi totalmente estilhaçado. Aquilo devia ser impossível, mas para nosso herói foi uma brisa. Ele finalmente está voltando para a biblioteca. É quando uma garota com chifres fala com ele. Virando-se, Dale fica curioso porque ela falou. A garota diz que está super sozinha e gostou de ter um visitante porque quer saber se eles vão sair, já que onde ela está é frio e solitário. O livro do Bode Negro foi escrito por um imortal que sacrificou a própria filha e o avatar do livro parece uma criança por causa disso. Encontrando o que procurava, Dale pede à entidade para fazer um pacto. Para isso acontecer, ela quer que o garoto mostre a ela seu mundo interior. Quando ela vê, diz que o lugar é deslumbrante. Agora ela está ainda mais interessada em nosso herói. Mas aqui está a reviravolta. Ela quer saber tudo sobre quem são essas pessoas, e a carruagem de Nicholas está relaxando com alguns cavaleiros. Ele nunca pensou que esse carinha pegaria um livro tão perigoso. Dale diz, o que o cardeal está fazendo num lugar como este? Faz parte do acordo deles manter os acontecimentos da biblioteca em segredo. Ainda assim, o cardeal está se sentindo todo estranho. Dale convenceu os padres a sumirem com ele em toda aquela escuridão. Sendo um mago da luz, ele escolheu o lugar errado para sair, e Nicholas, nervoso, disse que estava preocupado com o garoto. Então a entidade diz, se importa se eu devorar essas pessoas? Dale responde, se você tiver dor de barriga de comida lixo, a culpa é sua. Nicholas agora está totalmente surtando. Ele tenta se proteger com algumas orações, chamando um avatar da deusa para protegê-lo e seus cavaleiros, que também estão se juntando à sessão de oração. Sentindo-se animados, os cavaleiros atacam o protagonista que meio que viu essa traição chegando. As entidades das trevas estão apenas relaxando até agora. Dale está desviando de golpes de espada que estão ficando perigosos. Suas balas sombrias são sua defesa principal agora, mas ele ainda não acertou um golpe em nenhum daqueles cavaleiros. Nicholas está se sentindo mais animado, pensando que o garoto está apenas no terceiro círculo. De jeito nenhum ele vai vencer isso. Dale está totalmente cercado agora. Está incomodando seriamente a entidade sombria, que está irritadíssima. Depois de mandá-los calar a boca, o corpo do garotinho se transformou numa criatura medonha, mas num piscar de olhos a espada do cavaleiro cortou os tentáculos. O primeiro cavaleiro está pronto para dar um golpe fatal. Então ele percebeu que algo estava muito errado. A escuridão havia engolido todos aqueles cavaleiros. Nicholas começou a entrar em pânico e perguntou o que tinha acontecido. O que ele viu em seguida foi de arrepiar. Aqueles caras estavam sendo corrompidos pelas energias sombrias. A escuridão está se espalhando, remodelando os corpos dos cavaleiros. Tudo graças àquela pequena entidade. Fazia séculos que ela não sentia algo assim. Ela estava esperando há anos, saboreando cada momento, usando seus tentáculos para absorver aqueles corpos. Nicholas percebeu que nosso protagonista não é um garoto de 11 anos comum. Chamá-lo de prodígio é pouco. Esse garoto tem umas energias sombrias bem sinistras. Dale o lembrou que o contrato dele significa que não são responsáveis pelo que acontece aqui. Palavras escolhidas pelo próprio padre, que agora está implorando pela vida. Dale está curioso para saber o que esse cara pode oferecer para continuar vivo. Nicholas ofereceu-lhe uma posição de poder, até mesmo controle sobre as forças da igreja. Contanto que o protagonista diga seu preço, os cardeais aceitam. Nosso garoto curtiu a vontade de viver desse sujeito, então disse que quer tudo o que o cara tem. Vendo Nicholas hesitar, Dale disse que precisariam refazer o contrato e o cardeal não poderia fazer absolutamente nada. Como a batalha terminou rápido, a entidade disse que se divertiu horrores com o protagonista. Ela também gostou do mundo interior dele, então vai se instalar lá pra ele. Olhando pra nosso garoto, a entidade perguntou se ele tinha medo dela. Dale disse que não e falou sério, mas nosso protagonista sabe que não pode simplesmente invocar essa coisa à torto e à direito. É super perigoso, não é um poder que ele possa controlar totalmente. Enquanto isso, a entidade está esperando por outra rodada de diversão. Dale prometeu que aconteceria em breve, o que deixou a entidade feliz. Lentamente, seu mundo interior desapareceu e nosso garoto estava de volta à biblioteca. Assim que ele deixou aquele lugar, a Biblioteca da Perdição, Dale obteve alguma redenção por seus pecados e uma cerimônia sagrada foi realizada para isso. Nosso protagonista não é mais um andarilho quando chegou em casa. Com seu poder de volta, ninguém ousava mexer com seus planos. Meses depois, a vida no ducado está de volta ao normal. Helmet está ensinando Charlotte a arte da espada. A garota está aumentando sua energia interna, até conseguindo adicionar aura à sua espada. Sua conquista deixou todos os cavaleiros animados. Até o capitão ficou impressionado. Ela é muito jovem para atingir esse nível. A sessão de treinamento foi interrompida pela chegada do protagonista. Ele tem um favor para pedir a Charlotte. Queria saber se ela juraria ser uma cavaleira leal à família. Ajoelhando-se diante do protagonista, Charlotte fez o juramento. Dale perguntou se ela estava disposta a proteger os fracos e combater o mal.
A garota continuou assentindo durante o juramento, sendo nomeada cavaleira. Logo após a cerimônia terminar, eles estavam apenas relaxando. Dale perguntou se Charlotte estava realmente disposta a isso, e ela disse que se identificava com aquela família e que as habilidades deles com a espada eram demais. Graças ao treinamento, ela abandonou o sabre que costumava usar. Mudar seu estilo deve ter sido difícil, mas Charlotte mandou bem como uma profissional. Dale mencionou que um monte de orcs estão se reunindo no antigo território do Rei Demônio. Eles estão sendo liderados por um orc parrudo. Saxon está entrando nessa empreitada militar. Nosso cara quer que Charlotte vá com ele também. Essa será a primeira missão dela como cavaleira, e ela estava totalmente dentro, dizendo que quer ser a espada que apoia o herói. Palavras que deixaram nosso cara super empolgado. Saxon está reunido com sua equipe agora. Eles estão informados sobre a horda de monstros. A grande preocupação é se isso iniciará uma nova onda de caos bárbaro. A resposta é um grande sim e deixou todos apreensivos. Quando o herói ajudou o Império na guerra, o povo pensou que a paz viria, mas que nada. Muitos lords estão sendo convocados para este confronto militar. Esta será uma batalha massiva como nunca antes. Saxon tem algo para revelar ao filho agora. É hora de ele aprender a lançar magia das trevas no campo de batalha como um verdadeiro necromante.